Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um TurboCast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e a FT é o Jarvis dos Turbão. Eu sou o Rômulo e Toby Verbão desempregado. Eu sou o Vi Benedetti e Papai Noel, FT600, tá? Eu sou o Udi e hoje é 0,70 de sonda. E eu sou o Anderson, então vamos botar toda a pressão que dá. Eu normalmente sou o cara que dá as ideias. É isso aí! Maravilha! Bem-vindo! Você aí que está nos ouvindo, siga-nos em nosso Instagram, @TurboCastOnline. Compartilha com sua galera, vai nos ajudar bastante, valeu? Não se esqueça também de mandar pedido de namoro, anúncio das lasanha véia, sugestões, críticas no turbocastonline@gmail.com. Então vamos dar início à leitura deste, que é o único e-mail do episódio de hoje, e já quero deixar aqui avisado para vocês mandarem mais e-mails pra gente, senão a semana que vem teremos o grilinho, não é mesmo, Romulindo? Infelizmente, o fantasma do grilo ronda a nossa caixa de e-mails. Mas por hoje a gente tem e-mail de Diego Diego. E-mail do Diego. Ele mandou aqui o seguinte: papo das motocas e estragando um guri logo cedo. Rapaz, o pessoal é subjetivo aqui no título, vamos lá. Vamos ver se tem vírgula. Deixa eu ajeitar minha janela aqui para ficar mais fácil de ler. Boa tarde, seus doidos. Primeiramente, queria elogiar a escolha dos convidados. Esse trem tá ficando bom. Será que é mineiro? A cobertura do Meia Milha ficou legal. E em especial o BG ou DG, não sei. Aquele que fala Vitinha. KKKK. Chama ele pra ir aí logo. KKKK. Cara, ele é sem dúvida um dos mais aguardados, cara. É sensacional trocar uma ideia com o Victor e ele vai explicar aqui que porcaria, se é BG, se é DG, da onde que vem esse apelido aí. Ele parece um personagem, mas não é ele mesmo. E o cara manja também, hein? Porra! Vai ser muito louco trocar ideia, saber do carro dele, do golzinho, que tocou o terror lá do Lancer, que é famosão, né? Saiu até no Flatout e tal. Vamos sim, ele já tá aí, o Woody já tá correndo atrás dele. Vamos seguir aqui o e-mail. Tava escutando o Murilão das motocas e lembrei de uma época em que via ele Eita! Já começou. De uma época em que via ele nas vias mexicanas com H2 ainda nos plásticos. KKKK, bom tempo. Nos plásticos é bom. Sempre fui fissurado em carros, mas o custo acelero imbatível são as motocas. Tive um Hornetão carburado com kickshifter e outros segredos que deixavam as injetadas e outras nakeds bem tristes. Cara, eu compartilho dessa aí também. Eu tinha uma Hornet carburada, Você teve, né? amarela, discreta, coisa bobinha ali, o 4 em 1 saindo no meu pé, motinha pra chegar e sair sem ninguém notar. Motinha pra fazer bololô no fim do ano. Ali Ali era bololô bonito, mano. E dava pau nas injetadas mesmo. Mas o bagulho ficou louco mesmo quando comprei uma S1000RR. O cara também veio com os dois pés, né? O bagulho tira a roda do chão a 200 por hora. É outro nível. Falta o pessoal das motos nessas provas de velocidade. Não sei o motivo, mas seria legal ver mais gente de moto lá. Segue as fotos das minhas motocas aí. Tem uns vídeos também, mas deixa para outro dia. O lance de não ter tanta motoca na arrancada, até o Murilo comentou, né, Guedes? É, que é a questão de seguro, né? É, tem um lance do seguro e tal, porque, mano, motoca é perigoso pra caralho, né? Seguradora não quer ter que pagar a franquia e seguro de vida e não sei o que mais, então os caras têm mesmo receio. Seguro de pista. Bom, vendi a moto faz tempo e fiquei em abstinência de fazer merda. Então, sempre que estou no México com meu carro e aparece um engraçadinho, rolam aquelas brincadeiras que a patroa odeia. No Natal, tinha um priminho em casa, moleque encapetado, daqueles raiz mesmo. Brinca na rua, faz guerra de bosta de vaca no sítio, fissurado em tratores e caminhão. Eu já sou fã desse moleque, mano. Assim, eu vi que ali existia um potencial para criar um novo shitmaker. O melhor termo que pode se ler no e-mail. Já tá ali, é só lapidar. Daí, né, chuva e pouca coisa pra fazer, peguei o guri, o carro da patroa, um Golf MK 4,5, porque o meu tem aquela merda de freio de mão no botão. De Passat B8. Aposta isso. Ele tem um Passat B8. E pau,
track day de pobre nas avenidas mais mexicanas e cavalo de pau como se não houvesse amanhã. Imagina a alegria do guri. O moleque ficou doido, agora só fala de carros. Acho que cumpri meu dever cívico de manter vivo o amor por carros em uma geração mais nova, tão Nutella hoje em dia. O problema é que ele contou tudo pra todo mundo. Então a mãe dele, minha tia, minha mãe e a mulher não querem mais deixar ele andar comigo sozinho. Por que será? Por que será, não é? Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo seu trabalho também, Diego, de fazer um novo cheatmaker. Essa é a função do tio. É isso mesmo. E eu tenho certeza que você é o tio favorito desse moleque. Esses dias eu arrumei confusão com meu irmão, porque ele não quis deixar o filho dele jogar videogame lá na casa dele. Aí eu peguei os moleques e trouxe aqui pra casa, pra jogar aqui em casa. Não, pra quem tem que cuidar direito é o pai e a mãe. Tio tem que estragar mesmo. Exatamente. Aí ele mandou aqui uma par de foto da BM dele, louca, motoca, que inclusive vai pra sessão de fotos dos ouvintes, que vai existir. Fique tranquilos, um dia mas vai. a gente pega pra fazer esse negócio aí, prometo. Palavra de Guedes que vai rolar isso aí. Pronto, mais uma na minha bunda. E tem uma foto do Hornetão dando um burnout aí, ó. É o Hornetão? Eu achei que essa era... Olha só, é o Hornetão mesmo. Vai estar lá também. E ó, rapidão aqui, Guedes. Você vai de CT ou vai de terror? Estão chamando aqui, ó. Bora, vamos de CT. CT? CT, então. Falou, galera. Essa foi a leitura de e-mails. Essa é a Dust? Eu não sei Dust. Bora pro episódio. E tem uma galera que tá seguindo a gente no Instagram, tá ouvindo aqui, tá fazendo tudo bonitinho, mas ainda não segue no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Galera, segue lá também pra receber notificaçãozinha toda vez que sair, bonitinho e tal. Tá que a gente faz barulho nas outras mídias, mas seguindo por lá ajuda a gente também, beleza? Faz esse pra nós. Valeu! E eu trago pra vocês no episódio de hoje aquele que promete ser o episódio mais high-tech do TurboCast. E finalmente a gente vai aprender como fala direito Fuel Tech. Eu duvido que é desse jeito. O Anderson veio aqui só para explicar como é que fala. Anderson, como é o nome da sua empresa? Bom, tem a versão brasileira, que é Fuel Tech, tem a versão americana, que é Fuel Tech, tem a versão paraguaia, argentina, que é Fuel Tech. Então tem várias variações aí. E tem a versão do TurboCast que é FT. É mais fácil. O latim. Os mais chegados FT. É isso aí. É isso aí, negada. O dono da Fueltech tá aqui, ó. Vocês não acreditam, velho. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu fosse ouvinte desse programa, eu ia falar, esses meninos estão indo longe demais. Velho. Tamo com o Anderson, você tá maluco. O negócio é não ter noção de onde você vai. Esse é assim que funciona. Anderson, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente e bora pra esse bate-papo aí que nós temos um monte de coisa pra perguntar pra você, viu? Vamos falar. É bacana bater um papo aí. Quando eu recebi o convite, achei uma oportunidade boa de trocar umas ideias e falar coisas diferentes aí. Sem dúvida, às vezes o cara fica no meio tradicional e acaba não tendo nem espaço para falar das brincadeiras ou do que o cara gosta aí. Então chegou o seu momento. É o que a gente já comentou outras vezes aqui, né? Diferente do YouTube, que é um videozinho ali de 10, 20 minutos no máximo, aqui a gente tem 1h30, 2 horas para bater papo, para falar de tudo que vier na cabeça. Então, dá para explorar um monte de assunto aí e dá para falar um monte de bobagem. Eu quero começar perguntando já da lista de perguntas do Rômulo que ele mandou aqui no grupo. Eu vou roubar a primeira pergunta. Eu quero saber da origem da Fueltech, cara. De onde surgiu a ideia de criar uma injeção programável? Cara, na verdade, não é tão bem previsto, digamos assim. Não é uma coisa que o cara pensa assim, eu vou criar uma empresa de injeção programável. Na verdade, as coisas acontecem um pouco numa ordem diferente. No meu caso, quando eu tinha... deixa eu contar acho que é legal contar um pouco da história antes, já que a gente tem tempo. Isso. Bora. Essa parte que é a parte boa. Quando eu tinha 14, 13, 12 anos, assim, eu era um leitor de 4 rodas, assim. Eu era literalmente, debulhava as 4 rodas, lia todos os carros, né?
Meu sonho era ter um Cadete GSI, um Gol GTI, esses carros assim, da década de 90. E quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu o meu primeiro carro. Antes disso, eu tinha uma Jogzinha daquelas que né, chama aquelas motinhos Jog. Pointinha, né? Aquilo anda demais, das cinquentinhas era o mais legal que tinha. Eu tinha uma dessa com 15... levinha, era pequenininha. Com 15 anos, morava no interior, lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu botava anúncio no jornal e fazia manutenção de computador, ia instalar lá o Windows pirata na casa das velhinhas, tirar a placa de vídeo, passar a borracha na placa de vídeo para voltar a funcionar. Configurar os US Robotics 56. Modem, o US Robotics 14.4, o 28.8. E eu fazia manutenção de computador. E aí, quando eu fiz 18, meu pai sempre tinha me prometido que ia me dar um carro. Mas bem naquela época ele estava com uma dificuldade financeira, estava uma época difícil e ele não pôde honrar a promessa dele. Mas aí, uns meses depois, ele recebeu ele tinha imobiliária, e ele recebeu um carro no negócio e chegou para minha mãe e disse: eu recebi um carro, mas ele é bem ruim. Nem sei se dá para dar para o Anderson esse carro, mas de repente eu vou dar para ele. E eu entrei bem nessa hora na cozinha e escutei a conversa. E eu só escutei a conversa que eu ia ganhar o carro, né? Nem sabia que carro era. E adivinha, recebi um Fiat Tipo monoponto, 1995. Placa do Mato Grosso do Sul, com 70 mil quilômetros. Já viram carro com 70 mil quilômetros, né? São todos, né? Em geral, carro usado. E essa foi a minha introdução para as oficinas mecânicas. Dali que eu comecei a visitar todas as oficinas mecânicas da cidade, fiquei amigo dos mecânicos, o pessoal ficava... Nossa, você ganhou um passaporte para oficina mecânica. E aí, brincadeira à parte, consegui aguentar uns 6 meses, 1 ano, assim. Aquele carro, não é que o tipo é ruim, viu? O pessoal do clube do Fiat Tipo, eu não fique bravo comigo, tá? Que aquele carro era ruim mesmo. Era aquele, não são todos, era aquele. Não, o Sedici válvula era meu sonho, mas não era aquele ali. 1.6 monoponto não dava nem pra se divertir. Mas a gente pode falar o que quiser do tipo, não tem um que não torce o pescoço quando passa um Sedici válvula. Sedici válvula era do caramba. E aí na época eu acabei... Aí juntei um pouco mais de dinheiro, fiz uma proposta pro meu pai, disse, vai ser mais barato me ajudar a trocar esse carro do que a gente continuar arrumando ele, tá? E aí, na época, ele me deu um orçamento juntamos um orçamento, tinha 18 mil reais para comprar um carro. Aí, olhei jornal, olhei tudo na época, isso era 1999. Caramba. Comecei a procurar os carros e achei um Vectra GSI 95 vermelho para vender numa cidade vizinha. Fui lá olhar o carro, olhei o carro e eu vou te ser sincero, eu nunca tinha nem acelerado um carro na rua, assim, direito. Eu ia falar isso, bem bobão você, escolheu, né? Esse logo. Não, mas foi bobão mesmo, vou te falar a verdade, Sério? foi sem me ligar onde é que eu tava caindo. E aí comprei, e aí acabou dando certo, comprei aquele Vectra, e eu não, mesmo sendo natural de Santa Cruz, eu sempre fui meio, tipo, nerd, assim, e não era um cara que saía na balada e coisa assim. Mas é a primeira aparição que eu fiz no postinho lá, que todo mundo se juntava, já juntou um Passat com um Weber do lado querendo acelerar, já juntou outro carro. Um amigo meu até, falo com ele direto, Kleber Caramelo, de Brasília, e não conhecia os caras na época, todo mundo queria acelerar e eu nem queria me envolver naquilo, né? Acabou que um dia eu estava em Porto Alegre com esse carro e parei numa lojinha, que na época era uma lojinha de peças usadas. Não, uma lojinha de peças de performance chama Black Flag, bem tradicional, Luiz Felipe na época, faz 20 anos, né? Era uma lojinha bem pequenininha assim, tinha uma portinha, entrava lá e comprava filtro, contagiro, coisinhas assim, 20 anos atrás. Eu não sei que idade vocês têm tudo aí, só que eu tô falando ideia, eu sou mais velho que vocês, muito mais ou não? Não. Você tem quantos anos? Eu tenho 39. Não tá muito mais, não. Aí, Aqui, todo mundo na casa dos 34, 35. Aí, filho no colo. Aí eu tava nessa loja conversando, daqui a pouco fui perguntar, vou ver se tem alguma coisa pro meu carro. E aí o cara disse, tem esse filtro de ar. O pior que sempre tem, né? Sempre tem, né? Aí só que tinha um cara na loja também que eu não conhecia. Quando o vendedor da loja saiu assim pra trás do balcão lá, ele me cutucou e disse, não compre isso aí que eu tenho um melhor. Eu tenho... aí saí fora da loja, fui conversar com o cara tinha um Vectra GSI branco e o meu era vermelho, dois Vectra GSI. E conversa vai, conversa vem, descobri que o cara era de Santa Cruz do Sul também, na minha cidade natal. E eu não conhecia ele, na verdade eles eram os donos da concessionária Chevrolet na época lá. E o André é o nome dele.
E acabou que ele me falou, não, vai na concessionária final de semana, tu vai pra Santa Cruz, a gente se encontra lá, eu te mostro um filtro que eu trouxe da Inglaterra, que ele tinha morado na Inglaterra. E aí eu cheguei lá na concessionária, tava eles mexendo, eles tinham esse Vectra GSI, tinha um Corsa Turbo, com motor de Vectra, tinha Chevette, tudo carro. E é 16 ou é 8 válvulas? Qual? O GSI é 16 O GSI válvulas? é o motor do Calibra, né? É o C20? É o C20XZ. Aham. Eu achava que era o 16 válvula nacional. Não, Olha! o GSI é o Calibra mesmo. Ah, então você tem um histórico de C20XZ mesmo, então. Na verdade, dali que eu entrei no C20, na verdade. Ah. E aí acabei conhecendo conheci a família, o irmão dele que acabou virando meu melhor amigo na época, chama Dave, até hoje é o meu melhor amigo. E ele tinha um Vectra 95, um GLS, 8 válvulas, que ele tinha botado um carburador e turbinado, pra vocês terem uma ideia. Jesus, amado. Olha que loucura. Uma 2E. Ah, mas era comum isso, né? Não era um negócio de outro mundo, que a galera fazia mesmo nos primeiros injetados. Não, na época era isso aí. Isso era 99, né? Tipo, era 1999, se for pensar, não tinha eletrônica, não tinha, tipo, injeção programável no Brasil, na época era Digipulse, HIS. HIS, isso que eu ia falar, exatamente. E aí acabou que eu entrei no primeiro semestre da engenharia elétrica, 2001, foi? Isso era 2001. E aí eu, indo na oficina e mexendo, os caras falaram, cara, vamos ter que fazer uma injeção eletrônica, fazer alguma coisa para pulsar um bico suplementar aqui. E aí eu comecei no segundo semestre a fazer literalmente um pulsador de bico, sabe? E aí eu fiquei naquilo, pensei, tinha que fazer uma injeção eletrônica, mas cara, um cara no segundo semestre da engenharia elétrica não sabe nada, não entende nada de eletrônica e as pessoas acham que tu tá na engenharia, tu já tem que sair fazendo uma injeção ou fazer alguma coisa eletrônica, né? Mas aí, na verdade, eu fui teimoso. Eu comecei a perguntar para um professor, para outro, ninguém me dava atenção, e teve um professor que, na verdade, me deu atenção. E aí ele ele me disse, vai na Alberto Bins, que é a rua digamos assim, a Santa Efigênia de Porto Alegre, onde é que tem os componentes eletrônicos, tudo, e compra um LM555, que é um circuitinho lá que vai pulsar um bico injetor, tu liga ele conforme manual, que vai fazer o que tu quer. Aí eu fui bem para casa, peguei aquilo, estudei, fiz uma placa padrão, montei numa caixinha, botei um protoboardzinho lá. Pressostato de geladeira. Nossa, o clássico. E aí montei a caixinha, tudo assim, nem testei nada, né? Fui lá no final de semana, colocamos nesse Vectra do meu amigo, e cara, funcionou assim, sempre na primeira volta. Primeira? Funcionou de primeira, assim, de uma maneira incrível. E aí a gente, não precisa nem regular, já tá pronto, perfeito. Aí eu já achei que eu era empresário. Essa aí foi a FT01? Essa foi a 01. Foi a Mark II. Eu tenho ela guardada ainda. Sério? Caraca, que da hora! Tem um museu. Inclusive, quem estiver escutando aí, se tiver Fueltec na caixa 0, com manual nunca usado no saquinho, eu compro, tá? Mas tem que ser tipo 15 anos usada, coisa assim. 15 anos mais antiga aí. Você tá fazendo um museu de Fueltec? Já tenho várias, assim, várias. Poxa, que legal. Manda uma foto da FT01 pra gente. Não, essa aí é embaraçante, assim, como é que chama? Deixa eu ficar mais história, eu mostro isso aí melhor. Vai ficar junto do cofre da Coca-Cola. Aí botamos no carro dele lá, ficou muito legal. Andou assim, honestamente, assim, foi mais sorte que juízo, tá? E aí o boato se espalhou na cidade lá, uma oficina lá que tinha um cara tava turbinando um Corsa 1.0 na época, eu queria comprar uma dessa, eu te vendo já, pensei que eu era empresário. E aí fiz uma pro cara lá, cobrei R$300 na época, e eu instalei, botei tudo lá, bico suplementar, sempre andar com Cunha, era o nome do cara, um amigo meu, e o Viana, que era a mecânica, a oficina Viana. A gente instalou no carro do cara, sempre pra dar uma volta na quadra, assim, dobrou uma esquerda, dobrou outra esquerda, e a biela saiu pelo bloco. Deu um calço hidráulico na merda, trancou o bico aberto e deu um calço hidráulico. E aí que eu fui descobrir que eu tinha ligado errado o transistor. Na verdade, eu tinha polarizado ele de uma maneira errada, né? E no primeiro tinha dado certo, nesse aí tinha estragado de cara já. E aí eu, naquela história, foi um desgraça, assim, eu tive que pagar o motor pro cara, arrumar a biela. E eu trabalhava na época na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, dando suporte para uma página web, era um estágio, assim, digamos, salário miséria, né?
Então eu tive que pegar uns 3 meses de salário, literalmente para pagar a biela pro cara lá e trocar o motor disso aí. Aí com isso eu meio que pensei, cara, isso aí não é para mim, abandono isso aí, vou estudar, vou fazer outra coisa depois, né? E aí meio que fiquei sem mexer por 1 ano, assim, pelo menos de qualquer coisa disso aí, só olhava os carros, brincava. Aí nesse meio história... Nem no seu você não chegou a fazer nada do tipo? Não, porque na época, assim, era bem complicado mexer nesses 16 válvulas, tinha um pânico, assim, que, meu Deus, que vai estragar e querendo ou não, assim, eu não tinha dinheiro, assim, até esses meus amigos, eles tinham grana, assim, pra esbanjar nisso aí. Eu tinha o dinheiro guardado pra usar gasolina na semana, assim, literalmente, sabe? Por mais que meu pai me ajudava, tinha os negócios, mas eu tinha o meu dinheiro e era aquilo ali, sabe? Não tinha muito que esbanjar para mexer em carro. Mas aí um dia, e aí eu comecei a me inteirar mais com a turma e tal, um dia eu fui fazer um pega com esses caras ali, e aí ganhei daquele Passat do cara que intimava todo mundo lá, meu Deus, aí foi... Aí, já ficou famosão. Os caras não me largavam mais, eu não podia chegar no posto lá que chegava 3 acelerando e queria acelerar com o carro. Isso que era o carro original, né, mas em 99, 2001, por ali, esses Vectra GSI, um Ômega 3.0, eram os carros que mais andavam na rua, né? E pelo que eu entendi, você criou essa paixão por carro, foi rápido, então, foi num intervalo curto aí de tempo, você começou a gostar de carro. Eu gostava, mas eu não era ligado em performance, entendeu? Na verdade, desde os, 10 anos de idade, eu sabia tudo de todos os carros, assim, mas do original, digamos assim, sabe? Ah, você já gostava. Eu não era ligado em performance. O que eu me liguei rápido foi em performance mesmo, depois disso aí, né? E aí acabei depois, quando eu tava na faculdade, eu conheci uma oficina em Porto Alegre, chamada André Becker, que era um dos preparadores mais famosos, assim, da década de 80, 90, em Porto Alegre. Que o cara foi literalmente um pai pra mim, assim, porque eu literalmente saía da faculdade e passava a tarde inteira lá, ou à noite, às vezes, olhando ele fuçar nos carros e aprendendo e mexendo por vários anos, assim. E aí que, na verdade, uns anos depois, eu fiquei 1 ano mais ou menos sem mexer em nada de tentar fazer eletrônica, e um dia eu tava conversando com um colega na aula, falando mais ou menos que eu tinha feito aquilo ali e tal, que tinha desistido, e contando a história. Aí quando eu saí da aula, um cara que estava sentado atrás, que eu não conhecia, bateu no meu ombro assim e disse, desculpe, eu acabei escutando a conversa que vocês estavam falando aí e achei interessante. Eu queria te dizer, eu também fiz uma injeção, só que ele tinha feito em 96, 95 mais ou menos, e no caso dele ela regulava com uma HP 48X, que era uma calculadora, aquela de engenharia. A calculadora? Nossa! Caramba! Eu achando que vocês usavam tipo um Z80, qualquer coisa assim, os caras vai longe, mano. Não, mas a HP era só pra programar, era só pra mandar tipo o mapa, entendeu? Tu fazia o mapa na HP e mandava pra ela. Meu Só Deus, fazia mais doido ainda. Simplificou muito agora. E aí achei interessante, ele me mostrou, a gente acabou, e a gente, cara, vamos fazer o trabalho de conclusão, uma injeção eletrônica, vamos fazer pra engenharia elétrica. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Nesse meio tempo, tinha um professor meu que tinha muita ligação com a Alemanha, e o professor Carlos Eduardo Pereira, e ele conseguiu uma oportunidade de um estágio para mim na Alemanha, na Bosch Motorsports. Nossa, caramba senhora. E aí eu pensei, tá aí minha carreira, né? Vou morar na Alemanha, comecei a estudar alemão, comecei a me preparar e tal, só que era 2 anos assim que eu tinha que me preparar para ir, e eu tinha que acabar todas as cadeiras. E aí nesse meio tempo a gente fez o trabalho de conclusão, fizemos pegamos um carro tem o Christian, da FT Education, que trabalha hoje com a gente, o irmão dele, o Diogo, tinha um Passat daqueles 4 farol, sabe? Lindo, mais bonito. 16 válvulas. E na época a gente botou a primeira foi até que aspirada, assim, que chamava Las Pro, que na verdade foi o trabalho de conclusão, fazer esse carro funcionar. E aí apresentamos como trabalho de conclusão, tudo muito legal, os professores adoraram, tudo bonito assim, mas a minha intenção não era comercialmente aquilo virar um produto, sabe? Na verdade era um trabalho de conclusão, uma brincadeira assim, esse tipo de coisa. E aí eu tava acabando o semestre, e no semestre seguinte eu ia pra Alemanha. Você e aí meio que já tinha desencanado de transformar num produto, porque você ia zarpar pra Bosch. Na verdade esse era o meu plano, né? E aí eu acabei rodando em uma cadeira de hidroelétricas, pra ter uma ideia. Coisa nada a ver. Você pegou uma DP e falhou? Falhei. E aí rodei nessa cadeira, e aí de brinde, assim, normalmente... De brinde eu fui meio mal numa outra, em controle 2, e eu rodei nas duas. E aí o meu professor chegou e disse, sinto muito.
perdeu o estágio, não tem mais como ir, porque tu tinha que ter acabado tudo. Nossa. E aí eu pensei, acabou minha vida, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou contar pra minha família, pros meus tios, pro primo, pra família? Já tinha falado pra todo mundo que ia pra Já tinha falado Alemanha pra e todo tal. mundo. Caramba. E aí foi um baque aquela hora, assim. E acabei não tive o que fazer. Conversei com o professor, conversei com a professora. Aí a professora disse que tinha rodado na outra também, que ela não podia fazer nada, e o professor disse que tinha rodado na outra, não podia fazer nada. E realmente não deu pra fazer nada. No outro semestre eu fui lá e fiz as 2 cadeiras, mas já tinha perdido a oportunidade, né? Aí foi que eu pensei, disse, cara, vamos começar a vender esse negócio, sabe? Vamos tentar ver, porque eu tinha um estágio na universidade lá que era, digamos assim, não era muito promissor aquele estágio, né? E aí, na verdade, eu comecei a fui para Curitiba, comecei para Curitiba no Festival de Arrancada. E a primeira vez que eu fui para lá, eu botei embaixo do braço a injeção e comecei a mostrar. E na época eu mostrei para algumas pessoas, assim, peguei uma bateria 9 volts para alimentar aquela injeção e fui embaixo do braço, assim, uma caixinha de sapato e fui parando de box em box para mostrar para as pessoas, né? Quando você fala Curitiba, já é no festival? É na pista mesmo? No festival lá em Curitiba 2003 foi esse ano, né? E aí comecei a mostrar, e na verdade das pessoas que mais me deram atenção, um foi o Kaká da UD, o outro foi o Sandro Bruno, da Sport System, o Pezão da Steel, e o Marcão da Flash, e alguns outros assim. E desses aí eu acabei, eles toparam, o Kaká topou instalar num carro que tinha na oficina lá, na época era ATS. Só os monstros. Você foi direto nos monstros, né? Mas o... Então a gente tá fazendo certo, a gente tá fazendo igual. E aí botamos no carro deles e cara, e aí daí começou assim a funcionar, andar bem. Só que nessa época ainda era no meu quarto, eu atendia o telefone, eu cortava os cabos, crimpava os cabos, fazia a placa, fazia a caixinha, levava para serigrafar, voltava, soldava tudo, tipo, a capacidade produtiva era bem limitada, né? E aquele cara que estava trabalhando comigo, que tinha feito trabalho de conclusão, ele era, na verdade, a gente começou junto na empresa. E esse cara, ele foi... ele era, digamos assim, era eu e ele fazendo tudo, né? E infelizmente esse cara teve um problema sério com drogas. E ele acabou ali por 2005, assim, já se ausentando de uma maneira, assim, que foi muito difícil, assim. Mas ao mesmo tempo era um cara muito inteligente, muito honesto, muito correto, sabe? E a gente conseguiu, digamos assim, acertar uma saída, só que era tão no início da empresa, hoje parece, era 18 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, mas pra mim já parecia assim, a empresa já tá andando, como é que eu vou fazer sem esse cara, entendeu? Mas metade da empresa tava saindo, né? Tava recém começando, né, nunca é tarde. E acabei que eu precisei me virar e achar algumas pessoas, e aí nessa história tinha um amigo que começou a trabalhar comigo. E aí tinha no meu quarto, apartamento de faculdade, assim, tinha minha cama, minha escrivaninha, e eu botei uma escrivaninha para esse meu amigo trabalhar. E aí começamos assim, até que um dia a gente conseguiu alugar uma salinha embaixo. E aí a história fica um pouco mais pública, assim, porque começa, obviamente, aí já é 2005, 2006, 2007, aí deu um boom grande na época, assim, que tinha bem pouca opção no Brasil, digamos assim, a própria HIS Digipulse, que no início da década de 2000 e final da década de 90 eram, digamos assim, as mais populares, eles acabaram parando um pouco no tempo e não evoluíram e acabou abrindo bastante espaço pra gente, né? E daí pra diante, eu acho que a história, aí já é uma outra história, né? Outro papo aí. Mas aí você já era Fueltech, já tava tudo certinho. Não, na verdade, desde 2001 já era, né? 2002, assim, já era Fueltech, tanto que eu tive que achar um nome porque literalmente eu tinha que botar um produto, tem que botar uma marca, assim, alguma coisa assim, até pra apresentar o produto, sabe? De onde que veio o nome? Eu ia perguntar isso agora, teve um porquê desse nome? Cara, na verdade, na época, qualquer referência internacional era Motec, Haltech, alguma coisa tech, né? Então, tipo assim, meio que tu tenta achar um nome assim, e alguém te fala assim, pensa em algum nome, fica naturalmente se relacionando ao que tu já conhece, né? E no caso, o Fueltech foi literalmente... Hoje é óbvio, né? Mas na época foi uma sonoridade, assim, que eu achei legal, sabe? É um puta nome da hora. Acertou na veia, né? Bem mais legal que Motec. E deixa eu ver aqui.
Eu tenho uma colinha aqui que o nosso amigo TK me passou. Inclusive, queria agradecer o TK que fez a ponte aqui e jogou o Anderson nessa furada. Então, aí de lá pra cá, você fez uma expansão grande aqui no Brasil e tal, né? Você criou esse nome na competição, mas você acabou expandindo para outros campos além da arrancada, né? Sim, no Brasil, eu até digo assim, o Brasil foi muito arrancada para entrar no circuito, por exemplo, e foi muito difícil, mas muito difícil mesmo, assim. Até porque os equipamentos que já tinham no circuito já tinha muito mais equipamento importado no circuito, esse é um aspecto. E também eu acho que o circuito é bem mais preconceituoso assim contra equipamento nacional, sempre foi isso. E já a arrancada era Weber com bico suplementar, então não, digamos assim, não tinha muita tecnologia na arrancada, era muito mais coisa bruta, sabe? Então, você concorria com quem nessa época aí, no começo dos 2000 ali? Concorria com o Weber, com o Digipulse, ou Weber HS, ou Digipulse. Com bico. Com bico, E era muito isso, sabe? Até os Opala, por exemplo, os Opala foi ali por 2005, 2006 que começou os primeiros Opala injetados. Antes disso, ninguém nunca acreditava que um Opala podia andar mais com injeção do que com Weber, sabe? Então, na verdade, no Brasil a gente concorreu muito com carburador mesmo na arrancada. O que, por um lado, facilitou, porque, na verdade, o nosso produto sempre, digamos, a gente começou de baixo, né? Vamos dizer assim, até tinha vários apelidos maldosos que eu me orgulho hoje, que apelidava a Fueltec de pulsador de bico. Nossa! Ou coisas assim, mas na verdade é verdade. Começou com um pulsador de bico, entendeu? Não era uma injeção eletrônica na época. E foi evoluindo, né? Hoje até eu acho que a gente está até mudando o conceito de ECU para VCU, né? Porque VCU é mais um controle do veículo do que propriamente só do motor, né? Hoje né? Hoje a Fueltec controla tudo que tem no carro, bicho. É o Jarvis, cara. O Jarvis dos turbão. Então acabou mudando isso aí. Mas no Brasil, digamos assim, foi bastante persistência, foi oportunidade também. Mas uma coisa que a gente sempre fez foi cara, não desistir e não ficar tentando atalhos, sabe? E ao mesmo tempo tentar aproveitar as oportunidades. Para ter uma ideia, assim, todas as crises que deram no Brasil, no mundo, a gente tentou sempre ver, assim, crescer com o lado positivo, por exemplo, tanto agora, né, nessa de 2020, que foi uma loucura, mas lá em 2012, 2011, foi uma crise muito forte no mercado brasileiro. A gente tentou contratar gente boa, tentou melhorar a equipe, ter mais tecnologia, sabe? Sempre foi tentando enxergar a oportunidade num problema, sabe? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. E falando na empresa, quantos funcionários tem hoje? Porque hoje a marca é gigantesca, né? Hoje, então, semana passada eu estava no Brasil, né? E fazia um ano que eu não ia. É uma loucura isso, parece. O cara falar um negócio desse, assim, a empresa anda literalmente sozinha no Brasil. Veio pra festa da firma só, com a fraternização no fim do ano? Não, na verdade normalmente eu vou umas 5, 6 vezes por ano pro Brasil, só que esse ano, né, cancelou tudo, né, desde março ali, Covid, e não consegui ir pro Brasil. E aí acabou que passou um ano e eu cheguei na empresa, tinham 38 funcionários que eu não conhecia. Caramba! Quem são vocês? Não no sentido propriamente, mas a gente fez até uma cerimoniazinha lá para falar um pouco com eles, conhecer o pessoal, né? Mas a gente no Brasil está com 121 funcionários agora e nos Estados Unidos tem 22. Então, se quiser... Quantos no Brasil? 121. Se quiser ter 122, me passa o endereço do RH e que eu mando meu currículo, tá? Não, a gente brinca, mas a gente contratou esse ano 30 e poucos funcionários, tá? E pro ano que vem nós temos um planejamento de contratar mais 30 e poucos, então eu sempre brinco. Para começar, o cara que está escutando esse podcast aqui, com certeza ele tem uma possibilidade de ser um interessado, um potencial. Aí, hein, pessoal? Para onde que manda currículo? Qual que é o endereço de e-mail para mandar o currículo? rh@fueltec.com.br. Aí, ó, não perde a oportunidade não, cara. Eu já anotei, hein? Aí, multinacional, não é todo dia, não. E falando bem sério mesmo, a maioria, cara, eu vou dizer assim, eu acho que todos os nossos funcionários, tá? Todos são apaixonados pelo que eles fazem. E quando eu digo isso, parece uma bobagem, mas assim, o cara do financeiro, ele é apaixonado pelo financeiro. Ele é apaixonado por descobrir alguma coisa, ou melhorar, ou sabe, reduzir custo, ou melhorar investimento. Então, cada um, porque a gente às vezes pensa só no cara que gosta de carro, mas na verdade tá muito relacionado ao que o cara gosta de fazer, sabe?
E esse tem sido um segredo, assim, de ter desenvolvido tanto, porque a gente começou a perceber esses talentos, assim, nas pessoas e tentar botar a pessoa onde é que ela realmente curte fazer o que ela faça. Isso é importantíssimo, né? Fazer com tesão é a parte mais... é prioridade. Eu só não mando meu currículo pra ele, porque as duas coisas que eu sei fazer não vai servir pra Fulltech, que uma é fazer podcast e a outra é fazer merda. Olha, na verdade tem a parte de entretenimento, né, também. Então podemos ter um podcast dentro da Fulltech. Você vê que aqui no TurboCast o Guedes consegue unir perfeitamente as duas habilidades dele. Eu sou um especialista no que eu sei fazer, cara. Mas mas até a parte, uma coisa que a gente investiu bastante esse ano foi a parte de vídeos e o canal do YouTube e essa parte que o TK faz também muito bem. E a gente mistura um pouco de entretenimento com treinamento, até com lazer, assim, né? Porque no final das contas, o cara que compra uma Fueltech, não é porque ele tá reparando um carro, assim, é porque ele tá mexendo no carro, ele quer melhorar aquele carro, porque ele gosta daquele carro. É um prazer, sabe? Então, a gente tá vendendo um produto que, na verdade, vai trazer felicidade para esse cara. E, na verdade, às vezes tem gente que gosta de construir o carro só para deixar na garagem, tem gente que gosta de correr, não importa a construção. Então, o processo esse começa comprando as peças, né? Quando o cara compra, quem nunca comprou uma peça, levou ela pro quarto, tipo assim, ficou olhando. Admirando, né? Então a gente começou a fazer isso até nos produtos, sabe? Porque a injeção eletrônica, digamos assim, era a eletrônica lá na década de 2000 era um dos menores orçamentos, uma das menores partes, menos importantes, digamos assim, na preparação do carro. O cara gastava em turbina, comando, cabeçote, um monte de coisa, e não tinha muito o que fazer com a eletrônica. E hoje em dia, na verdade, às vezes o cara começa pela eletrônica. É a primeira parte, cara. A primeira coisa que entra é FT. Eu vou falar como cliente. Eu tô pra trocar os solequinhos da minha Brasília lá, vou pôr uma FT, mas eu vou tranquilo, eu vou na 350 ali, na 300, eu vou começar por baixo, que não tem nada de especial no meu carro também. É só pra eu ter paz de saber que eu vou bater na chave e ele vai funcionar daqui até onde eu preciso chegar. Aí eu vou te vender uma 450, tá? Porque é o seguinte, ó. Aí já tô aí. Já me levou mais quentão. A diferença de tecnologia, de preço, a 350, ela é literalmente um dos últimos produtos da geração lá de 2001, 2002, tá? Mas é uma Brasília, Anderson. Então, mas espera um pouquinho. E a diferença, o que tu tem de recurso a mais, uma 450, que é um produto tipo assim, de 2020, sabe? 2018, tu vai... Porque uma coisa que tem que te lembrar é o seguinte, se tu gastar R$3.000 numa injeção hoje, daqui a 3 anos ela vale 2.500. Isso é verdade. Entendeu? Então, na verdade, o que tu gastou não foi 3.000, tu gastou 500 na prática, porque é um bem. Agora, se tu gastar 3.000 em combustível, pneu, turbina, junta, pistão, qualquer coisa dessas, vai desvalorizar, quase não vale nada depois. Então, as pessoas começaram a ver, e às vezes é o seguinte, uma injeção que tem mais recurso para proteger o teu carro, por exemplo, evitar de uma quebra porque caiu pressão de óleo, que seja isso, já se pagou toda a diferença. Faz sentido. Acabei de trocar de modelo. Vamos, aumenta a quantidade de parcelas aí. Filho da mãe. Convenceu. Me levou mais quentão. E eu nem sei o que a gente tava falando. Já me perdi tudo agora também. A única coisa que você sabe é que agora você vai comprar uma 450, né? Já tô suando com o cartão na mão aqui. Ô, Anderson, a gente falou do seu C20 no GSI, mas tem um outro C20 que é parceiro seu e tá aí do seu lado faz tempo, né? Eu tinha aí, falando dos meus carros que eu tive esse Vectra GSI, e aí eu sempre tive vontade de ter um carro mexido, mas literalmente o orçamento não dava, né? Aí o André Becker, na época, ele preparava os carros, e o que eu fiz com ele? Eu troquei o Vectra GSI num kit turbo com ele, e, sei lá, acho que eram uns 9, 10 mil reais em dinheiro, uma coisa assim. Aí com esses 10 mil, eu queria comprar um Cadete e turbinar. Então eu tava trocando meu Vectra GSI por um Cadete turbo. Cara, que cagada. E esse era o plano. Só que acabou que aí bem nessa época, meu pai tinha um Vectra, um Vectra automático, ele tinha recebido um negócio que era uns 16 mil, 18 mil, uma coisa assim. Eu fui lá e de novo convenci ele por 10 mil me vender aquele Vectra. Tomou 6 mil naquele Vectra. E aí eu ia turbinar esse Vectra, só que aí esse Vectra era automático. Putz! Aí eu fui lá
convenci meu pai a trocar o Vectra manual dele pelo automático. E aí eu fiquei com o Vectra que era do meu pai. Eu já vi que ele tem poder de convencimento, eu já vi que é um negócio que ele tem. Meu pai nunca foi ligado em carro também, então pra ele tanto faz. E aí eu acabei, e aí comecei o projeto de turbinar esse carro. Só que ficou tanto tempo turbinando, tanto tempo na oficina, que eu tive que achar um outro carro para comprar. E aí achei o Calibra que eu tenho até hoje, eu comprei ele por 2005, acho, uma coisa assim. E eu comprei ele batido, na verdade. E aí arrumei ele e comecei a andar com ele. E aí nesse meio da história comecei a me empolgar com o carro, acabei turbinando esse. E aí o outro até tinha feito turbo e tal, mas demorou tanto que eu quase nem consegui curtir o carro, sabe? E aí esse Calibra, na época eu turbinei com bloco original, tudo original, depois... E aí começa a cachaça, né? Começa a ela forjada, aí bota pistão, aí turbina maior, e aí eixo, aí câmbio, embreagem, e aí vai indo, né? É infinito, né? É infinito. Mas aí você tinha desculpa de que não, tô fazendo isso aqui porque é pra testar o produto, é pra empresa. Exato. Já tinha essa desculpa. Eu vou dizer assim, essa foi a minha desculpa mais usada. Vocês estão vendo que eu tenho poder de convencimento, né? Até hoje, né? Mas o meu maior poder de convencimento é comigo mesmo, tá? Então, eu tinha que me convencer, não, tu vê, eu preciso investir no negócio e tal, e como é que eu vou fazer isso aí, né? E tem que mostrar, tem que testar, e assim fui indo, né? Corvette 2020 Biturbo parece uma ótima ideia. Então. E eu vou te falar o seguinte, pior que eu acredito tanto nesse meu poder de convencimento que eu realmente acredito que a maioria dos meus carros, eles foram bons negócios. A gente gosta de se enganar, né? Quais os carros que você tem hoje? Tipo, o do dia a dia, os da fuçagem? Cara, eu tenho só merda. Não, digo só merda, não digo. Eu também, pode ficar tranquilo. Tá entre amigos. Nos Estados Unidos eu vendi um carro agora faz 3 semanas, mas os meus 2 carros nos Estados Unidos, o mais fraco era o Corvette, tá? Eu tinha o Corvette e que eu tô com ele, e o Corvette é meu único carro agora aqui nos Estados Unidos. Meu carro de dia a dia, eu ando todo dia com ele, é o único carro que eu tenho agora. Mas eu tinha um Mustang 2017 biturbo com 1.200 cavalos, mais ou menos, com bloco Ford Performance, com biela, pistão, câmbio de corrida, com um negócio assim, carro de 7 segundos, assim. Não, e também os seus vizinhos de porta ali fornecem todas essas porcarias, né? Não, os caras são... Mas aqui é diferente, cara. Nos Estados Unidos, todo mundo gosta de carro, mas todo mundo. Tipo assim, mesmo mulher e vizinho mais velho, todo mundo é muito interessado, assim, sabe? Realmente, ninguém reclama quando eu ligo o carro às 6 da manhã, aquele estrondo, assim, sem abafador nem nada. Mas eu tenho, nos Estados Unidos eu tive um Tesla por 3 anos aqui, que era um P90D, o Performance. Foi um carro incrível, assim, olha, um carro fenomenal. Só que ele era de leasing, e acabou o leasing em dezembro do ano passado, e aí a Tesla estava para anunciar o modelo novo S, o Plaid, o Plaid, que é para ser o mais forte e tal, e eu tava segurando para não... porque eu queria comprar esse aí. E acabou que eles anunciaram o carro agora, mas só pro ano que vem. Então agora eu tô literalmente na assim... fila? Eu tô na fila, deu 5 segundos do anúncio, eu já fiz o depósito para ele. Até não sei se vocês viram. O leasing é uma parada bem comum aí, né? Que aqui não rola. Até não sei se vocês viram esse Tesla. Vocês ficaram sabendo desse Tesla novo aí que eles anunciaram? Não? O que é esse aí? Não. Ele é o sedã aquele, né? Que já existe desde 2012, 13, né? O S. Só que esse aí, para ter uma ideia, tem 1.100 cavalos, 3 motores elétricos, 0 a 100 em 1,9 segundos. Não tem como. Como assim? E 400 metros, um sedã, 5 lugares, tá? 400 metros em 8 segundos e pouco. Carro pra família. Tá que pariu. Um carro pra família, exatamente, esse é o meu conceito. Mas e bateria esse negócio? Tem? Tem um assoalho inteiro de bateria, tipo, 8.000, 9.000 pilhas, assim, no assoalho. Mas se usar ele no Ludicrous, não dura meia hora, né? Não, até que dura, viu? Até que dura, porque é bastante energia, são 100, eles estão falando 120 kWh de bateria. Isso é energia pra caramba, assim, dá pra iluminar um bairro, assim, por alguns dias. E você falou do leasing, é um negócio que aqui não rola muito, mas aí é bem comum, né? Cara, o leasing pra esses carros meio obscuro, assim, é bom, porque, eu vou dar um exemplo bem desse Tesla, tá? Esse Tesla, em 2016... dezembro de 2016, zero, ele custou $139 mil, tá? Se fosse o leasing dele,
como é que eles fazem o leasing? Eles calculam o quanto o carro, eles estimam quanto é que o carro vai valer 3 anos depois. E aí tu literalmente paga essa diferença em 36 parcelas. Paga a depreciação. Tu paga a depreciação do carro, tá? Então, nesse caso ali, o carro era $139 mil, ou 145 até, $145 mil, e em 36 com a entrada e 36 meses, literalmente pagou, por exemplo, $50 mil, e o carro, o valor na devolução, se eu quisesse ficar com o carro, eu teria que pagar 85 mil, uma coisa assim. Então, eles definiram que o carro, 3 anos depois, vai valer 85, né? Se o carro valer menos que 85, foi um bom negócio o leasing. Se o carro valer mais que 85, era melhor tu pegar o carro e ficar com o carro e vender ele por mais. Comprado e vendido. Só que olha o que aconteceu com o Tesla. Nesses 3 anos, o novo equivalente e superior baixou de 145 para 105, tá? Então, o usado não valia mais 85, o usado valia 50, entendeu? Então, na verdade, se tivesse comprado o carro, ia ter tomado 35 mil a mais. Nossa. Prejuízo. E, na verdade, ali foi... Quando eu entreguei o carro por 85, eu entreguei com um sorriso na boca, né? Os caras vão vender ele por 50. Então, foi um bom negócio ainda. E aqui no Brasil? Cara, no Brasil eu tenho o Mazda RX-7, né? Aquele amarelo. Um trabalho de Uber, de vez em quando aí. Só leva os caras famosos. E o Calibra. Os 2 carros que eu tenho no Brasil. Então, na verdade, hoje eu tenho 3 carros mexidos só. Você jura por Deus que você não tem uma minivan, nada normal? Não, minha mulher tem uma minivan aqui nos Estados Unidos. Ufa. Mas você ia falar mais carro. Eu esperava que você ia falar mais carro. Mas até que você tem um foco aí, né? Ele tem juízo, né? Se fosse um de nós aqui, que a gente já não tem nada disso, não trabalha com isso. O Guedes tem 3 carcaças. Não entrei em detalhes, mas você tem 3 carcaças jogadas. Eu tenho 3 carniças também. Não tem como. Eu vou baixar um decreto para nós parar de falar dos meus carros nesse turno. Mas, gostei do ponto de vista de vocês. Eu vou dizer pra minha esposa escutar esse pra ela ver que na verdade eu sou um cara contido até, não gasto muito, não faço coisa. Exatamente. Não, tem muito nego pior. Ô Anderson, qual que é a relação do Kaká com a Fulltech? O Kaká, na época, em 2002, lá, quando eu fiquei amigo dele, conheci ele no festival e comecei a falar bastante com ele, e instalamos, e ao longo desses anos ele virou talvez um dos meus melhores amigos, assim. E aí, na verdade, em 2014, na 4ª tentativa de fazer a Fueltech USA dar certo, depois eu posso explicar as outras 3. Na 4ª tentativa de fazer a Fueltech USA dar certo, a gente abriu a Fueltech USA aqui em sociedade com os americanos aqui da Proline. E aí, na época... São os vizinhos dele que eu mencionei. E na época o Kaká, ele já tinha, tipo, sinalizado, assim, de que queria participar mais, e aí ele acabou entrando de sócio, digamos, investidor, no negócio aqui nos Estados Unidos. Então, hoje ele é um dos sócios na Fueltech USA. Tá. Que da hora. Inclusive, vamos aproveitar esse gancho aí. Como que foi essa história de pensar em abrir a empresa lá nos Estados Unidos, Anderson? Na verdade, tem um pouco a ver com o Kaká até também, porque em 2006 foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, assim, para visitar alguma coisa, e na verdade, o Kaká me convidou, veio eu, o Kaká e o Rodrigo Facchini, e a gente foi numa corrida, foi primeiro em Las Vegas, numa corrida da NHRA, e depois a gente foi numa corrida em Englishtown, na NHRA Sport Compact. E aí, mas aí na verdade, eles já tinham conhecer. vindo várias vezes, e eu era a primeira vez que eu estava vindo, digamos assim, para os Estados Unidos, né? Então eu era todo perdido na época, assim, de entender as coisas. E aí a gente achou, e aí foi legal porque a gente aprendeu um monte de coisa, a gente deu bastante sorte que a gente chegou em Englishtown, e a gente chegou na quinta-feira, eu me lembro direitinho, era frio assim, e tava fechado o portão, e tava todos os caminhões assim no portão para entrar, e aí a gente sentou no cordão da calçada e ficou lá, enrolado no casaco assim, esperando abrir o portão. E aí um dos caminhões ali viu que a gente tava ali fora, e disse: o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente veio do Brasil para assistir as corridas. Os caras falaram: não, o quê? Vocês vieram do Brasil para assistir essa corrida? Vocês estão loucos? Então, sim, a gente adora, é fã e tal.
E aí o cara, não, entra aqui dentro, espera aqui dentro que aí tá muito frio. Que da hora. E aí a gente... só que esse aí era o caminhão da Red Bull, na época. E era aquela equipe de corrida do Gary Gardella, que era aquele front-wheel drive, que hoje, coincidente, é aqueles front-wheel drive que estão no Brasil, do Niket e do Mano, de arrancada. Que louco, Que da hora. Era aqueles carros ali. Só que isso era em 2006, 2007, né? E era, imagina, 13 anos atrás. E os caras dominavam, viravam 7 baixo naquela época, né? Com esses carros de tração dianteira. Tinha uma tecnologia muito foda, assim. E aí os caras meio nos adotaram, assim, pensaram que esses adolescentes vieram do Brasil aqui assistir, e os caras não tinham... começaram a abrir o computador, mostrar tudo como é que eles faziam, como é que eles usavam, os controles de Tava tração. entregando ouro pro bandido, aí. Mal sabiam eles. Olha o poder de convencimento de novo, hein? E aí o cara começou a mostrar tudo, assim, cara. Quando a gente chegou no Brasil, assim, a gente parou assim, vamos ter que fazer uma atualização para botar um controle de tração aqui, porque essa é a jogada. E aí a gente fez uma atualização na Race Pro na época, em 2007, que fez o controle de rotação por tempo, que era literalmente aqueles primeiros pontos, assim, para fazer a primeira marcha no controle de tração, sabe? E aí quando a gente fez isso, cara, isso despencou os tempos de uma maneira na arrancada no Brasil que foi assim, sei lá, meio segundo, 1 segundo mais baixo de um dia pro outro, sabe? E aí que a gente viu como era importante estar ligado ao mercado americano, porque como, digamos assim, os Estados Unidos é o futuro, né? Especialmente no automobilismo, o que acontece nos Estados Unidos, em geral, vai acontecer depois no Brasil. E lá eles usavam o que nessa época aí? Quem que controlava lá? Esse carro usava o Motec e um outro... E aí, na verdade, os outros usavam o Fast e um outro uma Bosch. E eles estavam tudo nos mostrando, assim, cada uma como é que era. Mas era uma coisa muito distante do que a gente tinha na época, assim, teve pouca coisa que a gente foi capaz de, digamos assim, de implementar já de cara. De implementar, né? Mas aí, nisso a gente pensou assim, vamos tentar entrar nos Estados Unidos, vamos tentar entrar. E aí, em 2008, eu peguei, fui pensei assim, onde é que tem mais carro? Na minha cabeça, a Califórnia era o lugar para ir. E aí eu comecei a ir para Califórnia, e fui, e peguei um avião, fui sozinho uma vez e bati umas 50 oficinas, assim. Literalmente bati na porta das oficinas, com a caixinha de papelão embaixo do braço e tentei mostrar, assim, pros caras. Literalmente nenhuma abriu, sabe? Caramba, nenhuma, assim, nem quis, assim, dar trela, assim, papo, ainda mais o meu inglês, né? Hoje, em 2020, não é perfeito, imagina aquela época, né? E aí acabou que tentei, continuei insistindo, a gente pegou, abriu uma empresa, aí eu registrei a empresa na Califórnia, a Fueltech SA, e continuei indo lá, e aí fui mais umas 2 viagens, assim, e aí um dia, aí a gente conseguiu um contato com um cara que chamava Jack Sakiri, através do Sandro Bruno, da Sport System, e esse cara ele era famoso pelos Hondas lá, o JC, e ele começou... Você mirou na Califórnia pra ir nos 4 cilindros, nos import, ou você mirou porque você achou que tinha mais carro lá mesmo? Porque eu achei que tinha mais carro lá, mas mas foi um engano, entendeu? Realmente a Califórnia não é um lugar do automobilismo, assim. Mas aí a gente acabou, esse cara aceitou instalar a Fueltech nesse carro, e a gente foi lá, instalou naquele Honda e tudo, ficamos 3, 4 dias, batemos arranque, foi pro dinamômetro, passamos um dinamômetro, e aí acabou que esse cara nunca foi pra pista, então, ou seja, nunca deu nada certo, e aí passamos 2008, 2009, a gente pensou, vamos ter que ir pra uma feira, vamos para a PRI, né, que é a Performance Racing Industry, que até hoje eu publiquei no meu Facebook uma foto do ano passado, porque foi exatamente um ano atrás era a feira, e ela era para ser nesse final de semana, agora foi cancelada por causa do Covid, né. E essa PRI digamos, é a feira do mesmo SEMA, né, só que a SEMA é mais para consumidor e a PRI é mais para a indústria, né, assim, para as empresas mesmo. E aí a gente fez um stand na PRI, na época era em Orlando, a PRI, a gente pegou um avião, 2, 3 pessoas assim, passamos no Walmart, compramos 2 mesinhas pretas, uma toalha preta, um estante, abrimos uma mala e botamos produto em cima da toalha, sabe? E aí a gente achou que os caras iam parar lá e querer comprar, e a gente ia fazer uma venda e ia dar tudo certo. Esse era o plano. E acabou que não foi bem assim, né? E a gente fez, na verdade, essa feira, a gente insistiu ainda, fez 2009, 2010, 2011, 2012. A PRI. E dali para saiu praticamente nada de negócio. E aí a gente acabou conhecendo um pessoal de New Jersey, até um brasileiro, gente boa assim. A gente tentou em New Jersey abrir uma empresa lá, mandamos um funcionário para lá, na época o Luiz,
que é o que está hoje nos Estados Unidos também. O Luiz trabalhou de lá, fez um trabalho, mas acabou... Eu também fui várias vezes, instalamos em vários carros, mas assim, nunca deslanchou. A gente estava tentando entrar meio por baixo, sabe? E não funcionando. E aí, 2012, também começamos a fazer um negócio mais forte na parte de Orlando. Também abri uma empresa ali, tentamos fazer, não deu muito certo. E aí, na verdade, foi que a gente conheceu em 2012 o pessoal da Proline, que é aí que começou a dar uma luz nessa história, assim. E aí foi bem na época que a gente estava para desenvolver FT500. Foi um bom tempo remando, então, né? Sim, na verdade, bom tempo mesmo. E aí, na verdade, aí tem um cara, um piloto no Brasil que chama Roder Busato, e esse cara, ele comprou 2 Promodes na época, 2 Camaro Promode na Proline. E aí ele me ligou e disse, eu tô comprando 2 carros aqui, liga pro dono da Proline e fala com ele pra botar Fueltech nesses 2 carros que eu tô trazendo pro Brasil. E eu disse, beleza. Aí eu pesquisei o que os caras usavam, eles usavam uma injeção chamada Big Stuff 3, e comecei a entender o que era essa injeção, como é que ela era e tal, e aí eu já tinha visto na época que a FT400 não tinha nem de perto os recursos que essa injeção tinha, sabe? E aí quando eu liguei para esse americano, em 3 minutos ele me despachou e disse, não tem como usar, vocês não têm esses recursos, tem um monte de coisa que não tem como fazer, esse carro aí tem 3, 4 mil cavalos e precisa de tudo isso. E aí eu concordei com o cara, sabe? Aí eu disse pro Roderjan, Roderjan e o Fábio Costa, né? Eu disse, o cara tem razão, entendeu? Não, infelizmente o nosso produto hoje não atende o que esses carros precisam, né? Mas eu falei pra ele, a gente vai desenvolver alguma coisa, me dá uns 2, 3 anos que a gente volta a conversar. Mas de forma leiga, pro nosso, porque assim, o nosso público é a galera que nem a gente, assim, é A e B, analfabeto e burro. Explica pra gente mais ou menos o que faltava pra funcionar a FT nesses carros aí. Na verdade, faltava, por exemplo, assim, a injeção sequencial e a habilidade de fazer o ajuste individual por cilindro. Esse é um dos principais pontos, porque esses carros, eles chega até a diferença de 20% de um cilindro ao outro. Nossa. E 20% é o suficiente para estragar um cilindro e outro não, entendeu? Então... Pra dar falta em um e dar calço no outro. Não calço, mas perder muita potência de rico e o outro dá falta e derrete. Então, esse, só por isso já não dava, entendeu? Aí tem mais outros 30 pontos, assim, que eram necessários, mas esses aí eram os principais já, de cara, né? E nessa claro, época, qual é a FT que a gente tá falando? FT400. 400? Porque a FT400 não tinha injeção sequencial nem nada. Mas aí foi bem na época que nós estava pensando na FT500, tá? Uhum. E aí a gente já, quando eu voltei quando eu tive esse papo com ele e a gente mapeou isso aí, a gente já mudou todo o projeto. A FT500 não era para ser como ela foi. Ela ia ser bem menos saídas, menos recursos, e a gente viu, cara, essa é a nossa chance, vamos fazer tudo que dá para pegar esses carros aqui, porque se a gente tentou entrar por baixo, não dá, vamos tentar entrar por cima, entendeu? Você foi forçado a dar um salto. E aí a gente começou a trabalhar bem, desenvolver isso aí. No final, eles acabaram entregando esses carros no Brasil, e quando eles mandaram os carros para o Brasil, veio 2 americanos. Os americanos vieram acertar o carro, que era o Steve Perry, o Eric Dillard, e não lembro se veio mais alguém junto. E aí eles foram acertar o carro no Speed, e depois em São Paulo, e depois eles foram pro Velopark. E aí quando eles chegaram no Velopark, por exemplo, assim, dos 200 carros que tinham correndo lá em 2012, era isso? 190, por exemplo, tinha um Fueltech, por exemplo, na época. Nossa senhora. E aí os americanos abriram o olho. Esses caras não são, né, tão... Alguma coisa tem, né? Quanto parecia. E aí eu também acabei conversando bastante com o americano. E o Eric, esse que é o dono da Proline, é um cara da minha idade. Tem uma história parecida, assim, a história como começou a Proline, então é uma história legal. E no final das contas, também é um cara apaixonado, porque a gente acabou conversando e ficamos lá 6 horas embaixo da torre de cronometragem lá, falando sobre isso. Até porque ele era um americano, não falava português e pouca gente falava inglês na pista. Então, quase o cara não tinha muito. Já pedia pra ele vir falar com a gente aqui. E aí a gente acabou conversando e tal, beleza. Mas aí eles foram embora. Aí deu uns 6 meses depois ele me ligou. E do nada, assim, eu olhei o telefone, uma ligação dos Estados Unidos. E me perguntou. E aí disse: a gente queria fazer uma reunião e conversar sobre um negócio. Tu vai para os Estados Unidos ou eu vou pro Brasil? Só, o negócio é sério. Só, deixa que eu vou aí. E aí eu peguei o avião, fui pros Estados Unidos e só para fazer praticamente uma reunião com o cara. E aí sentamos e eles queriam, na verdade, fazer uma injeção Proline. Eles falaram que a injeção que eles estavam usando não estava avançando, não tinha mais atualização e queriam fazer uma injeção Proline. E na época eu pensei assim, cara, eu já tentei tantas vezes entrar no mercado americano que não deu,
por que não, né? Talvez seja a última alternativa. E aí, na verdade, a gente começou a desenvolver isso, que era, na verdade, já era FT500. Só que nesse meio dessa história, quando desenvolveu 2012, 13, até final de 2013, a gente acabou interagindo tanto e viu que não fazia muito sentido chamar de injeção Proline. Tipo, fazia mais sentido fazer Fueltech. E aí, na verdade, a gente acabou virando, digamos, sócios, assim, nesse negócio aqui nos Estados Unidos. E aí aí testamos a primeira, funcionou, tem a história ruim, tem a história bonita, tem a parte fácil, a parte difícil, né? Com 3 dias batendo cabeça no dinamômetro, dando tiro, até descobrir que um bico tinha problema, mas até então era injeção, né? E coisas do gênero, assim. E aí, na verdade, em 2014 a gente lançou a FT400, a 500, e já começamos a vender nos Estados Unidos, E aí a gente passou a empresa para a Geórgia, e junto com a Proline, e dali começou, digamos assim, a Luiz veio para os Estados Unidos, pegou, justamente, eu nunca imaginei que eu ia morar nos Estados Unidos, só que eu precisava de alguém de confiança, e o Luiz era um cara, digamos, com todos os atributos, assim, de confiança e técnico e aspectos para vir, digamos assim, tocar a empresa aqui, né? E ele veio em 2014, ou 15, se não me engano, acho que 14, e começou a trabalhar, e aí o negócio começou a crescer, e eu tava vindo 6 vezes por ano, 8 vezes por ano para os Estados Unidos, acabava ficando aqui 2 semanas. E aí em 2016, um dia eu tava pensando assim, cara, eu acho que daqui a pouco faz sentido eu mudar para os Estados Unidos, em vez de eu ficar indo para os Estados Unidos, tanto eu vou para o Brasil. Até porque a maioria, que nem eu falei antes, o desenvolvimento sempre foi muito puxado pelos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos está, digamos, no futuro, né? E essa foi uma das razões que a gente evoluiu bastante, porque a gente sempre estava olhando para o mercado americano e tentar melhorar. Então, e aí, na verdade, em 2016 eu comecei um processo de visto para me mudar para cá, e em janeiro de 2017 eu me mudei para cá com a minha família, sabe? E aí, na verdade, eu moro aqui, vai fazer 4 anos agora. Em 2014, o lançamento da FT500 nos Estados Unidos também foi Brasil junto, ou foi diferente épocas? Foi junto, foi no meio, né? Sincronizado. Hoje em dia não tem como não lançar junto, Entendi. né? Bota no Facebook, vai mundialmente na hora, Não né? tem como lançar lá, não aqui, né? A FT600 que a gente tem aqui é a mesma FT600 que vocês têm aí? Sim, ela é a gente fabrica tudo no Brasil, né? Fabrica tudo em Porto Alegre e manda para os Estados Unidos, manda para o mundo inteiro e vende no Brasil, tudo o mesmo produto. Ai, que chique, mano. Então você conseguiu aproveitar mais ou menos, você teve o apoio e conseguiu aproveitar o know-how da Proline para adaptar tudo pro V8, que é um negócio completamente diferente do que a gente tem aqui, né? Mas na verdade muita coisa aproveita igual, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que a gente se deu muito bem nos últimos anos, porque a gente começou a se dar bem nos imports, começou a se dar bem nos domésticos, e aí sabe tudo que é aplicação, e na verdade no final o motor é motor, né? Tu precisa dos recursos de uma certa maneira igual, só que cada mercado às vezes tem um preciosismo a mais por alguma coisa, alguma função, e a gente foi tentando agregar todas essas funções. Então tem um monte de função que a gente agregou por causa de um mercado que depois o outro mercado adorou, entendeu? Então hoje, por exemplo, no final de semana a gente estava no Velopark aí no Brasil, e até o pessoal do Roderjan ali, que estava acostumado com ProMode, com V8, com tudo, estava ajudando no carro, no Força Livre, naquele gol do Ricardo Rigg, da RCR, e tiveram um monte de coisa assim, do tipo, botaram sensor de pressão de Willbar, fizeram formas de controle de tração, tudo que eles estão acostumados no V8, e na verdade se aplicou super bem ali, tanto que o carro bateu o recorde, todos os recordes ali, andou super bem. Então, hoje é muito similar, o cara que entende a injeção que funciona bem num desses mercados, ela consegue, teoricamente, funcionar para tudo. E os recursos são mais ou menos os mesmos, né? E falando em funcionar para tudo, eu já vi Fueltech em carro, moto, jet ski, quadriciclo, diesel, bicicleta, Tesla, tudo dá para pôr Fueltech, né? Tesla. Eu queria mudar um pouquinho o assunto, eu queria falar um pouco de FT Education, cara. De onde veio a necessidade de criar os cursos, a escola da Fueltech? Que é muito bom, né? Cara, é muito bom. Eu quero perguntando sobre isso, porque de verdade, eu não entendo muito sobre mecânica, e eu queria muito fazer esse curso. Eu sei que eu não vou usar, porque eu não vou ficar mexendo no carro do outro. Eu não vou ficar mexendo no meu carro. Eu queria muito fazer esse curso. Mas sabe que hoje parece óbvio, né? Vou fazer treinamento, que isso vai colaborar, mas na época não era tão óbvio. O Christian, que eu comentei no início ali, que é da FT Education, o Christian, ele era nosso gerente comercial,
E aí um dia a gente estava conversando e ele era professor do Senai, ele já foi instrutor do Senai, professor, por muitos anos antes até de trabalhar com a gente, ele sempre teve essa veia, assim, de professor, né? E aí, na verdade, um dia a gente começou a falar, cara, tinha que dar treinamento, e aí a gente abriu essa divisão de treinamentos chamada FT Education, e sempre foi de treinamentos presenciais e tal. E ao longo dos anos, na verdade, foi começando alguma coisa de EAD, de treinamento online, mas na verdade agora em 2020 deu boom, assim, de treinamento online, obviamente, né? É porque não teve treinamento presencial por vários meses, assim. Mas hoje a FT Education, sem dúvida, ela é um dos grandes razões, assim, porque tanta gente tem o conhecimento e consegue instalar e até regular o próprio carro. E aí entra uma coisa, em geral não é o cara... Tem um mecânico especializado profissionalmente que trabalha com isso, que faz, mas a maioria das pessoas que faz os treinamentos na verdade, às vezes é um cara que quer mexer no carro dele, ou que tem ou até curiosidade, assim, às vezes o cara não tem nem carro muito bem, mas ele quer aprender sobre isso. Ele é entusiasta, né? Eu sou esse perfil aí. Uhum. Eu estragaria meu carro se eu fizesse isso. Eu torço pro mecânico não passar a senha da FT pra mim. Mas sabe que Qual foi a última? no passado, às vezes, tinham pessoas que estavam pelo prazer de desmontar e montar os carros, né? Então o cara pegava um carro lá e tirava o cabeçote, botava o cabeçote só pelo prazer, assim, pelo hobby de mexer na mecânica. Hoje tem gente que o hobby do cara é botar uma Fueltech, por exemplo, num carro original e simplesmente ter o prazer de brincar, entender o que tá fazendo, entendeu? E até não é tão fácil, assim, estragar um carro, assim, se o cara tem um pouco de conhecimento, sabe? Então, acaba sendo um hobby também, praticamente mexer na eletrônica, né? Quer apostar que eu consigo estragar um carro? Com a FT, se for ela controlando, não tem como. Aliás, Vini, você podia agradecer agora o Anderson, né? Eu Que salvou seu motor esses dias. salvou mesmo, velho. Verdade. Salvou, velho. Salvou. Eu uso uma 400, eu tenho um golzinho, bolinha e tal, brinco na arrancada e tal, e realmente salvou meu motor, velho. O alerta salvou lá em cima, nos 8 segundos, o bichão apagou tudo. Falei, eita desgraça, graças a Deus o Anderson criou essa FT. Tá maluco. Santo Anderson, velho. Anderson, hoje a FT600 já é tudo que dá? Ou ainda tem coisa aí que você tá inventando pra 650? Não, obviamente... Fala aí em primeira mão que vai ter uma 700. É óbvio que vai ser uma 700, entendeu? Aí, ó. Então, e óbvio que muitos anos antes de lançar, ela já tem que estar sendo trabalhada, né? Já tá sendo trabalhada, né? Digamos que sim. Mas é claro, pô, evolução, tá certo. Mas na verdade, é evolução natural, né? A eletrônica avançando tão rápido. Nunca vai estabilizar, né, Anderson? Sempre vai ter melhorias. Sim, e na verdade, assim, o salto tecnológico que os últimos anos deram, em termos de capacidade hardware, assim, é incrível, sabe? A gente já, tipo assim, a FT600 já é uma ECU com poder de processamento enorme, mas, assim, os próximos anos aí vão ser impressionantes, isso eu posso falar para vocês, viu? Porque o que tem é só tu fazer uma analogia por celulares, né? Olha um celular 5 anos atrás, olha um celular hoje. Exatamente. Então, tudo que tu consegue processar e agregar e periféricos é impressionante. E com certeza a gente está no modo foda-se, assim, de tentar fazer algo diferente, sabe? Muito melhor sempre, né? Tirando as ECUs, o que mais vende, assim, tipo, quais são as coisas que mais vendem, assim, da Fueltech? Porque, né, a primeira coisa que a gente pensa é da injeção, mas tem uma par de coisa que vende da Fueltech. Vários sensores e tal. Por exemplo, as Nano são um produto que vende uma quantidade muito boa, porque é um leitor de sonda que o cara pode botar num carro carburado, por exemplo, não precisa ter uma Fueltech, exatamente, né? Muito louco. Então, hoje acertar um carro sem uma sonda de banda larga é quase premonição, né? Como é que chama? É espiritismo, quase. Aquele Halmeter, né, cara? Mistura pobre, rica, porra. Tá maluco. Então, uma sonda banda larga é obrigatório, sabe? Então, Nano, com certeza, é um dos que mais vende. Mas sabe uma coisa que a gente está fazendo e tem dado certo é a parte vestuário, viu? Parece bobagem, mas a gente às vezes consegue atingir mais pessoas assim com o vestuário do que com os produtos, né?
porque acabou que, digamos, de uma certa maneira, assim, um cara que gosta de carro, não é que nem um cara que gosta de futebol, vai lá e tem camisa do time, tem tudo que tem roupa. O cara que gosta de carro hoje não tem muita opção, assim, de roupa, e nem sempre o cara quer uma camisa da Porsche, uma camisa da Ferrari, coisa assim. Mas da Futec o cara compra, né? Mas não tenha dúvida que eu vou pôr a Futec e comprar a camiseta. Sim. Ô Anderson, aproveitando essa de vestuário, de marca e tal, você tem noção do quanto a sua empresa é foda? Cara, na verdade, a gente fica feliz, é legal, até vou dar um exemplo assim, ó. Há uns anos atrás, assim, alguém me perguntava o que eu faço, aí tu dizia assim, não, é uma empresa de injeção eletrônica que faz injeção eletrônica, aí o cara já se perdeu, né? Ainda mais se é um cara não ligado, já perdeu o cliente, né? Uhum. E hoje, e aí, beleza, aí passou uns anos, assim, o cara gosta um pouquinho de carro, ele sabia o que era Fueltech já, né? Mas se o cara não era ligado em carro, falava, Fueltech, o que é, o que vocês fazem mesmo, não entendia. Não faz ideia, né? Só que uns anos pra cá agora começou a repercussão, assim, meios fora, assim, as pessoas que nem entendem o que é performance, assim, que sabem o que a empresa é, sabe? Porque a gente começou até a entrar, por exemplo, assim, esses negócios que a gente fez com a VEG e outras empresas maiores, assim, fora do ramo de performance, e acabou abrindo um pouco mais, assim, o que a empresa é pro mercado, sabe? E a gente está muito mais hoje sendo considerado uma empresa de tecnologia do que, na verdade, uma empresa de automobilismo, sabe? Então, essa parte tá sendo interessante, assim. E o que você está alcançando hoje, Brasil e Estados Unidos? Acredito que México também, que a galera também é muito ligada e tal. Você tem ideia, tipo Europa, Austrália, que a galera curte pra cacete isso aí? Como é que é? Cara, a Austrália era um país que a gente nunca imaginou que fosse vender, porque lá, na verdade, é o berço, assim, da injeção eletrônica, né? Todas as injeções eletrônicas, assim, modernas no mundo praticamente nasceram lá, sabe? Uhum. E é um país a se respeitar muito, porque os caras têm muito automobilismo. Exato. Mas, surpreendentemente, hoje a Austrália é nosso, deixa eu pensar, primeiro, a maior vendas nossa é Brasil, depois é Estados Unidos, depois é Argentina e depois a Austrália, quarta. Olha aí. Caramba. E a gente tem até funcionário na Austrália, tem unidade lá, tem distribuição local, tem tudo, assim, e tá muito bem, andando muito bem na Austrália. A gente tem, na verdade, tem uns 70 países, assim, que a gente tem representantes ou distribuidores, assim, mas, assim, de oficial mesmo, a gente tem nesses 4 países que eu falei, que é Brasil, Argentina, Estados Unidos e Austrália, hoje. Tá em 70 países? Mas aí é, assim, tipo, revendedora, não é algo, assim, com suporte local, nem nada assim. Uhum. Tudo bem, mas exportou seu produto tá e em tal, 70 países. Não, e até uma coisa assim, na verdade, os Estados Unidos, quando se dá bem nos Estados Unidos, o resto do mundo vem de brinde, eu costumo falar. É verdade, né? Porque não importa quão bem tu vem no Brasil, e isso até aconteceu com a gente, viu? Nem eu brinquei antes, que a gente teve muito preconceito no Brasil, assim, de conseguir entrar em mercados um pouco mais sofisticados, e precisou a gente se dar bem nos Estados Unidos para ser reconhecido no Brasil, entendeu? Então... Aumentou o consumo aqui? Aumentou quando vocês bombaram aí? Sem dúvida. Caramba. É porque vocês apareceram no Corridas Proibidas. Não deixa de ser. Com certeza, isso tem bastante influência também. Aliás, falando nisso, como é que foi? Como é que aconteceu isso? Cara, foi literalmente assim. Eu brinco, tem muita sorte nessa história, né? Essa aí também foi uma quase de sorte. Eu tava na Proline, deixa eu me lembrar, acho que era 2014. E a Corridas Proibidas, os caras não eram famosos assim que eles são hoje, né? Nem de perto, né? E aí tocou o telefone da Proline na parte peças, e eu tava do lado da mesa que tocou o telefone. E aí o vendedor da Proline atendeu o telefone e era quem é que era? Era o Big Chief ligando, perguntando se eles tinham um Big Stuff. A Big Stuff para vender, que era a injeção aquela que eles usavam mais na época, né? E porque ele queria comprar uma pro Murder Nova, que o carro do Murder Nova já tinha derretido o motor, estragado o motor umas 3 vezes, e eles já tinham mandado a injeção de volta para a fábrica, e o cara sempre dizia que estava bom, e eles estavam desconfiando que não estava bom, porque já tinha, né, não conseguiam descobrir por que estava estragando o motor. Aí ele disse, vou comprar uma nova, então, igual, vou comprar uma nova só porque o cara me disse que tá bom e não tá bom, estraga, vou comprar uma nova. E aí, quando ele pediu pra eles, eu queria comprar uma injeção pro Murder Nova aqui pra gente botar, ele não consegue descobrir o que tá acontecendo. E aí o cara da Proline baixou o telefone, assim, botou no mudo e perguntou, Anderson, tá me ligando um cara aqui, o Big Chief do Street Outlaws. E eu, quem? Nem sabia quem era, né? não entendia nada, e aí eu não acompanhava, né? Não tinha no Brasil direito isso aí.
E aí eles, não, uns caras têm um show no Discovery aqui, são clientes nossos, não quer, de repente, tentar botar uma Fueltech nesse carro aí? E eles, não, vamos, tu acha que vale a pena? E aí ele baixou o telefone e falou com o Big Chief, falou, nós temos uma injeção nova que a gente tá testando agora aqui, tá funcionando bem já em alguns carros, se tu quiser, de repente a gente bota uma aí vamos instalar aí, vamos colocar aí pra ver se vocês gostam. E aí, na verdade, a gente mandou uma pra eles, depois foi lá e botou no carro do Murder Nova, assim, e aí eu brinco, sabe quando dá tudo certo? Primeira corrida que ele foi, ou não, é o contrário, o Murder Nova pediu pro Big Chief, uma coisa assim. Tô me confundindo. E aí botou no carro dele, foi no Big Chief, cara, o primeiro gravação de programa, assim, ele ganhou do 10º ao 5º lugar, na segunda do 5º ao 1º, assim. Nossa. E aí deu um pavor nos caras, tudo assim. Paixão é a primeira puxada, né? E aí já na semana seguinte, 2 semanas depois disso, já botou no Murder Nova também, e aí um mês e pouco depois disso, eu tava numa corrida, aquelas corridas de radial lá, No Mercy, em outubro de 2013, acho que foi. Por aí, 14 talvez. E aí eu tava parado no alinhamento, com uma camiseta da Fueltech, olhando a corrida, assim, dos fundos, e eu olho pro lado, era uma quinta-feira, assim, olho pro lado, tá o Daddy Dave do meu lado. Oh, que louco. Mas ele não... E assim, eles já estavam ficando, mas não eram mega famosos, né? Uhum. Só que aí eu já tinha assistido alguns programas, já pensei, já sei quem é, né? Uhum. Só que aí eu não me lembrava se ele era o Daddy Dave ou se ele era o Farm Truck. É um dos caras aí. É um dos caras. E aí eu pensei, e na época ele tinha Sonoma, né? E aí eu pensei, pra não dar uma bola fora, eu vou dizer assim, que legal, eu gosto muito da tua caminhonete. Pra não ter erro. E aí, na verdade, eu fui tentar puxar um assunto com ele, assim, ele olhou pra mim, olhou pra minha camisa, e ele me disse, eu não gosto dessa marca. Falou pra mim assim, me deu um gelo na hora, eu não entendi o que ele tava falando. E ele bem sério, assim, e aí ele disse, eu não gosto dessa marca aqui, nem fala comigo. Tomando o pau dela. E aí eu disse, eu tentei me sair, aí eles, depois que o Big Chief botou essa injeção aí, tô só tomando pau pra ele, eu preciso fazer alguma coisa. Que da hora. E aí ele pegou, aí eu disse, então vamos resolver isso aí. Vem pro meu lado. Vamos fazer. E na época ele era carburado a Sonoma dele. Sério? Era carburado com nitro, né? Mas ele botava terceiro. Que carburador que dá conta de um troço desse? Cara, não, mas carburador nos Estados Unidos, nesses carros nitro V8, assim, até hoje tem, por incrível que pareça. E, aí eu acabei conversando com ele no trailer, fiquei 2 horas explicando pra ele como se ele soubesse tudo, e depois eu descobri que ele não entendia nada. Tá bem. E aí fiquei conversando, e aí ele disse, tô fazendo um carro novo, só que não pode falar, é o Golia. E esse carro vai ficar pronto em março, em fevereiro. E aí, na verdade, na época ele disse, então, a Holly me ofereceu tudo de graça e mais não sei o que, e pagar. E na época na época que a gente pensou, a gente nunca foi muito de dar essas coisas de graça ou de fazer, porque a gente sempre entende que tem que ter um interesse da pessoa também, né? Por mais que sejam uns caras assim famosos, né? E aí na época eu disse, a gente é uma empresa pequena, assim, tu tá falando que eu sou o dono e a gente faz um negócio nós mesmos, sabe? Infelizmente não tem grana pra concorrer com uma Holly, assim, de bancar alguma coisa, sabe? Mas eu ficaria muito feliz de poder ajudar, ver o que a gente pode fazer e tal. E aí eles, eu vou ver quando estiver mais pronto do carro, eu te falo e tal. E eu disse, a gente também a gente tá desenvolvendo ainda o controle para óxido nitroso. Não tá todo pronto, eu falei pra ele. Isso era outubro, né? E aí ele ficou com meu telefone, meu e-mail e tal, beleza. Aí lá por janeiro a gente começou a testar o negócio do nitro nos carros nos Estados Unidos, aí andamos com o carro, e nessa época tinha uns 4, 5 caras que estavam participando, assim, ativamente, uns tuner americanos, assim, de dar ideia, de testar, de não sei o quê. E eu recebia vários e-mails, assim, às vezes eu nem me ligava quem que era quem, sabe? E aí eu recebi um e-mail de um cara chamado David Kempstock, que no meio dos meus e-mails diários, assim, às vezes nem prestei atenção quem era, né? E aí o cara perguntou, eu queria ver, então, para botar a injeção no meu carro, como é que eu posso ver? E às vezes uma resposta meio padrão, assim, pessoal, eu respondi, não, pode entrar em contato com qualquer um dos nossos revendedores e tal, e tipo, compra lá, né? Tipo assim, mais ou menos uma resposta padrão. E não sabia que era o Daddy Dave, na verdade. Não relacionei o nome. E aí não relacionei o nome, e aí quando eu fui descobrir que era... Não, aí não relacionei, eu tava literalmente respondendo o celular numa corrida, sabe? Aí daqui a pouco, 2 horas depois, eu recebi uma resposta esse mês, de repente não relacionou, mas é que é o Daddy Dave. E aí eu disse, que cagada. Aí eu fui honesto com ele, desculpa. Aí você reiterou, né? Não, então, pode ir comprar lá. Não relacionei o nome e tal.
desculpe, pelo amor de Deus, não me entenda mal, né? E aí, só que eu tava do lado de um cara na época, um corredor de ProMote que chama Chris Patrick, tava testando justamente a parte Pro Nitro, a parte de Nitro. E aí eu comentei com o Chris Patrick, o Daddy Dave tá querendo botar Fueltech nesse carro novo dele. E aí eles, não, eu instalo, eu vou lá, eu faço, porque, tipo assim, esses caras querem estar envolvidos também, né? Queriam aparecer e tal. E aí eu disse pra ele, tem um cara aqui que tá disposto a instalar aí, a gente pode instalar, fazer tudo aí. E fazer, fechou então. E aí botei os dois em contato, combinaram, o cara botou o chicote embaixo do braço e pum, foi pra Oklahoma. E aí chegou lá e instalou no Golia. E também, essa foi outro ato de sorte, assim, porque botou no negócio lá e o negócio... Arregaçou. Cara, arregaçou o Golia 1.0, aquele, né, que foi o primeiro. Ele entrou na lista, assim, ganhou, sei lá, 2 programas, ele virou primeiro, assim, mas arregaçou os caras, assim. E ele capotou o carro, reconstruiu o carro 2.0, arregaçou de novo, sabe? Então, deu tudo muito certo, sabe? Tanto que o Daddy Dave, a gente é amigo, assim, do tipo de mandar WhatsApp, se falar toda hora, assim como acabou criando uma amizade todo mundo ali, porque, na verdade, a gente deu atenção pra eles na época que eles não eram famosos, sabe? E hoje tem muita gente que chega lá e quer comprar os caras e tal, sabe? E assim, a gente não tem noção o quão famosos esses caras são, tá? Pra ter uma ideia, quando esses caras vêm, às vezes, aqui, por exemplo, na empresa, sei lá, sai pra almoçar com um cara, assim, de vir, assim, 20 pessoas e pedir autógrafo no meio do almoço, no meio do nada dos Estados Unidos, sabe? Os caras são celebridade, assim, de TV incrível mesmo, sabe? Mas a marca Fueltech não é celebridade já aí também? Então, quem entende carro eu acho que já conhece, sim, porque também por causa deles, né? Então, assim, já tem bastante gente que conhece, assim, é legal essa parte, sabe? Mas, obviamente, aqui é muito mais, assim, o cara tem que gostar de carro e gostar de arrancada para poder ter a chance de saber o que é Fueltech, né? Não é, assim, obviamente, uma marca tão famosa, né? Ô, Anderson, e a tela da FT fez alguma diferença, fora o controle foda que vocês têm com o gerenciamento do carro? A tela que você consegue mexer e tal? Sim, porque até isso é uma coisa... Fez diferença, não? Foi legal isso falar, porque em 2009, quando a gente fez as primeiras feiras lá, PRI, a maioria das pessoas chegava assim, vocês estão fazendo errado, vocês tinham que fazer uma caixinha preta embaixo do painel, com um cabo que liga no PC, e ninguém quer tela. Isso aqui é, tipo assim, todo mundo querendo ensinar, assim, do tipo, por que a gente tava fracassando, sabe? E na época a gente falava, cara, mas a gente acha, é tão legal ter a tela, sabe? Não faz sentido, sabe? E a gente insistiu nessa ideia. E a facilidade de poder configurar direto na injeção, né? No módulo. Ao invés de ter sempre computador debaixo do braço. E a gente sempre insistiu muito nisso. Tem um monte de leitura lá, né? Pra tentar, e na verdade acabou, com o tempo, depois as pessoas começaram a ver, cara, realmente assim, tu poder fazer, porque não só ter as informações, mas tu poder acertar um carro pela tela. Não que o cara vai mapear 100% pela tela, mas quantas vezes tu precisa fazer um ajustezinho pequeno, trocar um mapa, ou diagnosticar alguma coisa assim, e a tela é tão prática, né? Exato. Então, isso acabou realmente abrindo uma porta, porque a gente era a única com a tela. Fazendo uma diferença. E aí depois... e a maioria das fábricas de injeções, as injeções mesmo, elas não tinham telas legais, assim. Interativa, né? O cara tinha uma respec. Ele tinha uma respec que mostrava os dados, assim, mas não tinha uma injeção com tela legal. Hoje que já várias injeções têm as telas separadas, mas pelo menos tem as telas bacanas, né? Exatamente. Viram que isso dá certo. Eu acho que isso aí a gente influenciou o mercado, sem dúvida. Sim. E não rola ter um carro da Fueltech em alguma lista do Corridas Proibidas? Um carro de vocês, cara, né? não tem nem muito sentido, porque de uma certa maneira a gente tá lá, né? E ali é muito mais a pessoa do que o carro, sabe? É muito mais o cara do que o carro. E for pegar hoje na lista dos caras ali, eu acho que 8 dos 10 estão de Fueltech, sabe? Caramba! Então são, por exemplo, assim, acabou que e foi legal, assim, porque alguns tinham outras ECUs, assim, porque ganhavam dinheiro, ou porque ganhavam o produto, e acabaram, às vezes, chegaram e compraram o Monza, por exemplo. O Monza foi um exemplo. Na época a gente já tinha uns 5, 6 carros de Fueltech, e o Monza, aí o preparador do Monza queria tudo de graça, assim, queria ainda ganhar um dinheiro pra ele, assim, na história. Não, eu consigo botar no Monza, vocês dão pra mim as injeções, e dão mais isso, e dão mais aquilo. E a gente não, desculpe, mas não faz isso, sabe? Até na época a gente pensou, a gente já tem os 5 primeiros, assim. A chance de ter um cara, daqui a pouco, pateteando no meio da história ali, andando mal e queimar o filme é maior do que não ter, né? Então, às vezes é melhor tu não ter tanto
é melhor tu ter só os melhores, né, na verdade. E aí, tanto que a gente até meio que assim, cara, desculpe, mas a gente é uma empresa pequena, a gente não dá patrocínio, assim, a gente não fica bancando essas coisas assim, sabe? Se tu quiser o de graça, tem o de graça. Que da hora, você não põe dinheiro nenhum, então, lá. Não, e aí, tanto que os caras... Não, os caras pagam, eles compram, as pessoas não acreditam nisso, aí o Monza próprio depois, aí acabou que o cara queria que ganhar tudo de graça e ainda receber dinheiro, e cara, não, a gente pode dar um desconto e tal, mas assim, o que a gente vai fazer é dar um suporte, garantir que vai funcionar, que dá toda a ajuda que precisa. A gente é brasileiro, mas não é assim, é trouxa. Aí acabou depois, foi legal que umas 2 semanas depois o Monza ligou pessoalmente, o preparador tá insistindo, mas cara, eu não preciso de graça nisso aqui, eu quero o melhor, quanto é que é? Passa meu cartão aí, entendeu? Então, isso é uma coisa, eles aprenderam bem, os americanos, assim, eles não podem pecar numa parte tão fundamental do carro, entendeu? Exatamente. E a gente aprendeu também, porque hoje é o meu ganha-pão, que a gente vende injeção pra cá, a gente vende injeção, se eu ficar dando injeção, eu vou vender injeção, então... Saco. Eu ia até pedir uma FT600, mas, pô, não vai dar certo, né? Eu não sou um Mordernalva da vida. Pô, eu tenho uma pergunta importante aqui agora. Quando vocês olham para os geradores de conteúdo, o que vocês esperam desses caras para vocês fazerem parceria com eles? Cara, eu acho que assim, primeiro tu tem que enxergar a qualidade de cada um, né? Tem um cara que faz um vídeo com o celular com a câmera suja, e dá certo, tem o cara que faz uma mega produção, tem um cara que é super técnico, tem um cara que não entende nada, e eu acho que todos eles têm um certo valor, sabe? Todos eles têm um certo público, né? Então, eu acho assim, tem muito... Se é uma pessoa séria, quando eu digo séria, assim, comprometida com o que ele tá fazendo, sabe? E que vai mostrar, às vezes, um aspecto diferente, com certeza tem um valor muito grande, porque tu consegue sempre atingir um público diferente, sabe? Não é todo mundo que assiste o mesmo tipo de canal, o mesmo conteúdo, né? Exatamente. Vocês entenderam, né, minha pergunta aí, né? Vamos. Você é um cara de pau. Vamos conversar. Pidão que eu vou te falar, viu? Mas tu já entendeu como funciona também, né? Não vai achar que é... Ser sagaz. Ô, Anderson, qual foi o negócio mais esquisito que você já viu funcionando com a Feltec? Mais esquisito? Cortador de grama, sei lá. Então, cortador de grama. Tem? Mas, assim, avião... Esses americanos são impossíveis. Não, mano. Avião experimental, kart com motor... kart não, carrinho de golfe com motor de Hayabusa. Mano, Que da hora. Tem nos Estados Unidos, que é de Feltec, é inacreditável o que o cara fez. É um carrinho de golfe, literalmente, com motor de Hayabusa turbo. Turbo ainda, não é só um motor de raia. Mas, na verdade, assim... Eu fiquei mais espantado com o cortador de grama e o avião. Não, avião experimental tem um monte, assim mesmo. que doido. Aqui em Cotia, onde a gente mora, aqui onde a gente mora em Cotia, em São Paulo, tem Montalva? um cara que colocou... Hã? Seu Montalva? Seu Montalva? Não é? Quem que é esse? É o Montalva que faz uns aviões experimentais em Cotia, que eu saiba. Olha, já não conhece, não. Eu acho que é Cotia, ou não é Cotia. Deixa eu procurar aqui depois. Não, vai atrás desse cara. Não, aqui em Cotia, na verdade, o que eu ia falar era outra coisa. É que aqui em Cotia tem um cara que ele pegou um jet ski, ele colocou um motor AP 2.0 e colocou uma Fulltech. Mano, é absurdo esses negócios, cara. E era meu vizinho. Eu vou colocar uma Fulltech no meu computador. Aqui, ó. Pra ser bem sincero, a Fulltech é um computador melhor que o meu computador. Isso com certeza, né? Não tem nem como comparar. Usa só a Fulltech, velho. Esquece o computador. A Mark I da Fulltech lá com a geladeira era melhor que seu computador, Guedes. E esse Corvette seu, cara? O carro tinha acabado de ser lançado, de repente me aparece um doido com 2 turbinas gigantes saindo pelo vidro do carro. Não, cara, e tipo papagaio de pirata, né? Porque ela aparece atrás, assim, na foto. Não, aquilo ali foi... esse carro ali, quando anunciaram ele, foi exatamente isso. Anunciou ele, no mesmo dia eu fui lá e dei um sinal pra entrar na fila, né? Mas fiquei 1 ano esperando pelo carro. Mas você é fãzão de Corvette mesmo? Sim, até pela relação, tipo, Chevrolet, Calibre. Sim. Na verdade, o Calibre é o Corvette brasileiro, né? Pra nós.
Não, pô, o Opalão. Eu tive um Corvette nos Estados Unidos aqui, um C6, que é um 2006, um Z06, aqueles com ProCharger, com 1000 HP de roda também. Esse carro foi um fenômeno. É aquele preto que o TK andou? É, aquele preto. Mas aí o C8, na verdade, quando anunciou, foi uma fila espera. Pra ter uma ideia, até hoje eles entregaram 20 mil carros esse ano, de março a dezembro, tá? 20 mil. E tem fila de mais de 1 ou 2 anos de espera. E todo mundo que conseguiu comprar o carro, a maioria vendeu o carro por 15 mil, 20 mil dólares acima do preço de tabela. Nossa. Porque simplesmente tem uma fila inacreditável pelo carro. Eu vi que rola um movimento da galera comprando esses Corvette batido pra restaurar e vender, que ainda assim valia mais do que o zero. Vale mais que o zero, O meu, pra ter uma ideia, eu paguei 74 mil nele, dólares. E tipo assim, se eu quisesse vender ele original, eu tinha vendido por 100, fácil, assim. Os caras estão literalmente assim, assediando. Só que o que eu fiz? Fui lá e mexi no carro original. Na verdade, o que a gente fez foi... Tem 2 brasileiros amigos que moram em Orlando, tem uma oficina lá, e eu peguei todas as peças, assim, ó. Comprei todas as peças, tudo que eu podia, assim, as turbinas, o wastegate. Aí não tinha biela e pistão para esse motor, porque ninguém abriu direito esse motor, não sabiam nem que biela e pistão poderia botar. Eu comprei a biela e pistão do Corvette anterior, do C7. Comprei todos os tubos, bomba de combustível, coletor de admissão, comprei tudo, botei tudo numa mesa, assim. E aí combinei com esses caras de Orlando, o Marcelo Pires e o Yuri. Só, é o seguinte, preciso de vocês uma semana aqui para me ajudar a gente fazer o motor do Corvette, para turbinar o Corvette. Eles, não, tá louco? Vai conseguir isso? Não, vamos fazer. E aí eles chegaram numa segunda-feira às 2 da tarde, a gente tem que baixar o motor inteiro, motor e câmbio agregado, assim, com suspensão, com tudo, né? Porque não mexe nada no carro por cima. Baixamos o motor inteiro às 2 da tarde, às 4 da tarde o motor tava fora, às 6 da tarde tava sem os cabeçotes, já com um jogo de umas bielas e pistão fora. Aí levei na Proline uma biela e um pistão, pedi pro pessoal da Proline comparar o peso com biela e pistão do Corvette antigo, eles falaram, pode botar do antigo, que é o mesmo peso, não precisa balancear. Aí botamos biela pra dentro, pistão pra dentro, junto com o cabeçote, torquear cabeçote, às 9 da noite o motor tá voltando pro carro, mesma noite. Nossa Senhora. E aí no outro dia começamos a fabricar, cortamos coletor de escape, solda, 90 graus, pressurização, coletor de emissão, bomba de combustível, linha, bico, Fueltec, escapamento, solda, capa, não sei o que, 7 dias acabamos o carro. Nossa. Foi assim que os carros americanos levam meses pra fazer, assim, ó, meses mesmo, normalmente. Fizeram no estilo brasileiro. Estilo brasileiro e pior, e perfeito, depois disso eu já andei com esse carro umas 2.500 milhas mais ou menos já. Ficou liso? Perfeito, assim, só que a única coisa é patina a embreagem com 600 e poucos com 750 de roda ele patina feia a embreagem. Uau! E com, na verdade, mas se tentar trocar de marcha com 650 de roda ele já patina ela assim nas trocas. Nossa, a embreagem desse carro foi feita muito no limite, sabe? Ela realmente não aguenta quase nada de potência, sabe? E agora, na verdade, eu tô andando com 0,2 de pressão, que é tipo 650 cavalos de motor, e esperando ter os primeiros upgrades de embreagem para esse carro. E ela originalmente já é uma multidisco, né? Então. Na verdade é um dual clutch, né? Uhum. Então ele tem 2 embreagens. Sim. E aí é uma embreagem para as marchas ímpares e uma para as marchas pares. E aí ele, digamos assim, ele acopla uma, engata a outra, e aí quando chega na outra ele só acopla a próxima, né? Entendi, ele não usa as duas juntas. Ele usa, tipo assim, por exemplo, assim, a embreagem das marchas ímpares é mais fraca que a das pares. Então, por exemplo, no dinamômetro eu acelerei em quarta, que a embreagem aguentava mais. Entendi. Então, por exemplo, a embreagem de quarta aguentou lá 70 kg de torque. Sim. De terceira ou quinta ele só aguentava 65, por exemplo. Entendi. E aí, mas tem outros Corvettes já mexidos desse jeito também? Ou vocês foram... Tem um que eu conheço, tem uns youtubers. Tem uns youtubers que fizeram, tem uns 3, 4 que fizeram, mas eles pararam até antes tipo, que nem o meu, eu consegui botar potência. Eu cheguei a botar 1,3 kg no dinamômetro, ia dar 900 cavalos, mas patinou a embreagem antes, acabou dando 750. Mas os outros caras que fizeram alguma coisa acabaram se atrapalhando assim na parte de combustível mesmo, porque esse carro não tem acerto pela injeção original. E aqui que eu fiz, a gente botou um FT600 controlando tipo bicos suplementares, né?
mas fez 8 bicos, e nos bicos suplementares tem um tanque de metanol. Então, na verdade, ele anda com a gasolina de posto na injeção direta e anda com metanol no suplementar. Na hora que chama mesmo, que da hora. Entre o suplementar. Não, e essa parte de aí entrar suplementar, na verdade, tem que sincronizar. E um dos desafios maiores foi manter a injeção original, não acusar nada, e aí tem que fazer aquele negócio de botar clamper no MAP. É isso que eu ia enganar perguntar. o MAP. Que você estava usando paralelamente a original junto com a FT. E o grande desafio foi não deixar a original entrar em emergência, que foi o que os outros caras tudo se embananaram. Olha aí, clamper no MAP. Essa aí. Dos anos 2000. É 2020 ainda, hein? Eu queria fazer a minha pergunta clássica aqui. Bora. Manda bala. Dinheiro de Mega Sena, Anderson. Hoje, se você pudesse gastar um dinheiro com um carro dos seus sonhos, o que você compraria? Puta merda. Não, mas pro Anderson tem que ser dinheiro de Powerball. Powerball lá, né? É verdade. Na Mega Sena ele não compra Cara, dois carro, eu não Beetle. até por mais contraditório que pareça o cara falando um Corvette 2020, eu gosto de carro novo, tá? Não, obviamente, mas eu gosto dos clássicos, assim. E obviamente a minha década de memória emocional é a década de 90, né? Então, todos os carros assim da década de 90, eu já tive, por exemplo, um Cadete GSI no Brasil que adorava, assim, um Cadete verde varejeiro, aquele, sabe? Que eu literalmente andava todo dia com esse carro. Em 2015, 2016, era meu carro de dia a dia em Porto Alegre. Eu tinha uma BMW M5 na garagem, uma V10, tinha uma Zira, eu acho, uma coisa assim, e tinha o Calibra, mas eu andava de Cadete na rua. Ou seja, eu realmente gosto de andar com alguma coisa que tem uma memória emocional pra mim, sabe? Então, esse carro da década de 90 ali, se pudesse ter uma Lamborghini Diablo, ou essas Ferrari maluca ali, ou carros assim, desses assim que são nostálgicos, assim, sabe? Eu gostei da pedida. Eu gostei também, mas escolhe um só, que eu quero ouvir um carro só. Lamborghini Diablo. Aí, eu sabia que falar. Nostalgia. Turbo. Aliás, a gente falando de turbo, eu não sei se foi uma impressão minha ou se rolou isso aí, mas com vocês ganhando força aí nos Estados Unidos, também aconteceu do turbo ganhar força também, né? Porque a galera usava muito blower, muito V8 aspirado e tal, e hoje em dia é bem comum a gente ver o turbocharger, esses outros sistemas aí. Tem alguma relação? Eu vou até te falar o contrário, viu? Eu tenho uma percepção contrária. Eu acho que a gente ajudou o blower e os nitro a voltar ao ápice. Hoje os carros de arrancada americano com blower e nitro estão andando mais rápido que turbo. E, na verdade, eu acho que a gente tem mais relação com isso do que com os turbos, porque o turbo ele já nasceu com injeção eletrônica e sempre teve injeção eletrônica. E o primeiro carro blower com injeção eletrônica do mundo desse nível foi com Fueltech. Hoje, NHR Astro vai olhar dos 20 carros que tem lá, dos 10 blower que tem lá, 4, 5 são com Fueltech e com injeção eletrônica. Os nitro hoje, há 5 anos atrás, tinha um monte de nitro carburado, motor grande, assim, hoje é tudo com injeção eletrônica. Então, eu até diria que a gente está mais responsável para ter menos turbo do que mais turbo. Olha, pra variar eu errado. Foi inversamente proporcional. Mas faz sentido, porque o pessoal começou, até por não evoluir, né? Começou a tomar pau dos turbos. E aí hoje, com os recursos, você consegue chegar mais próximo disso. Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu. Porque até então era turbo com todos os recursos contra os blower na época da... Carburado. Literalmente como se fosse carburado, injeção mecânica. E agora, na verdade, consegue fazer um blower com injeção eletrônica. E, os controles que tem. Outra coisa foi que deu um pulo, eu acho, nesse mercado, foi tirar o magneto e o distribuidor desses carros. E colocar as ignições com bobina individual, que no caso, o nosso FT Spark. Isso aí eu vou... Exatamente, Spark Pro. Talvez foi uma das maiores revoluções que a gente apresentou para o mercado, foi isso. Tanto que a MSD, para ter uma ideia, literalmente nos copiou e fez uma MSD, digamos assim, para concorrer com a gente, e depois de eles ficar 50 anos insistindo no magneto, sabe? Olha aí. Ai, que da hora. Dá um tesão, não dá ver os caras se curvando assim? Como é que dizem? O melhor elogio é o plágio, né? Exato. Ou seja, é porque o negócio deu muito certo, né? Ainda mais numa puta empresa, né, velho?
E faz sentido, né? Muito mais viável, mais barato você atualizar a parte da injeção do que você mudar todo o seu sistema de blower para turbo ou qualquer outra coisa do tipo, né? Sim, e na verdade tem um sistema. Sabe que o maior problema do turbo não é o quanto ele faz de potência, porque isso ele dá de 10-0. O problema do turbo é que ele não faz downforce pelo escapamento, sabe? Porque tem o turbo ali freando os gases de escapamento. E por mais incrível que pareça, a grande razão dos carros Blauer e dos Nitro andar tão forte é porque eles têm aquele escapamento um por cilindro virado para cima e eles empurram o carro para baixo com uma... downforce, né? Exatamente. Eles impulsionam o carro para baixo. Eu já tinha ouvido falar que isso nos dragster, né? Nos top fuel com os escapes. Eu ouvi falar do Luiz. O Luiz que falou isso aí nos vídeos do TK. Mas na verdade os Pro Mode é mais importante ainda, porque isso é o que faz. A gente já fez um teste uma vez, botou um carro desse nas balanças e só de dar no two-step, tá? Ele chega a dar, se eu não me engano, tipo 1.000 quilos a mais de peso no carro, no two-step, empurrando pro chão. Nossa senhora, velho, imagina. Cacete! E no two-step sobe quantos quilos aí de pressão, velho? Tá maluco, velho? Sobe 4 quilos, sim, Então, no two-step, 3 quilos, 4 quilos, e tá fazendo lá 3.000 cavalos no two-step, então é 3.000 cavalos sem abafador, sem nada pra interromper, dando pulso no escape, assim, por isso que, e aí, claro, Nossa. O cara bota o escape virado pra cima e ele empurra o carro pra baixo. Exatamente. Empurrando o carro pra baixo, o pneu dá um force no pneu e tracionar mais. Quando que o carro turbo não tem esse downforce, ele tem que sair bem mansinho, e aí a rampa de entrar a pressão turbo é muito difícil de conseguir aceitar na tração isso. Aí nessa você sabe que você tá dando motivo pros caras tacar escapamento pra cima nos Gol, os caras do Zup agora com escapamento pra cima também. Agora eles vão falar que é pra ter tração. Vou colocar escapamento duplo, um de cada lado pra cima no capô agora no meu carro. O problema é que tinha que ser um aspirado pra dar mesmo, porque o turbo realmente mata quase tudo isso. O Luiz, com o carro dele, o Rômulo perguntou se não seria interessante colocar um carro da FT pra competir e tal. O Luiz é um representante da FT, né? Sem dúvida. Ele tem um carro foda também. Muito, muito foda. O carro que ele toca é um dos candidatos a ser o carro mais rápido do mundo. Até eles estão fazendo uns upgrades agora no carro. Tá com uma expectativa de forte ser o primeiro carro nos 3,4 segundos da história. Eita, porra, que carro que é? Eu não conheço. Que carro que é? É um Pro Mode, um Camaro Pro Mode 69 com motor V8 nitro. O motor é 17 litros, 17.0 motor. Senhora! Maluco. Aspirado, ele já tem 2.000 e poucos cavalos. E aí tem 7 kits nitro, que são 14 solenoides com... Quanto é que dá? 56 foggers de nitro, injetando nitro no motor, pra ter uma ideia. Vai literalmente, Mano do céu, praticamente 2 garrafas cheias de nitro em uma passada de 3 segundos. Exatamente, é animal. É Pô, incrível. O Luiz sentado a bunda nesse carro aí, bicho. E pior é o seguinte, o Luiz, ele nunca... Eu brinco com ele, o carro mais rápido que ele já tinha andado na arrancada era 14 segundos em 400 metros. E ele literalmente sentou a bunda de 14 segundos para um carro de 3 segundos nos 200. Meu Deus. Cara, chega a quase 400 km, né, Anderson? Nos 200 metros ele chega a 200 milhas por hora, dá 320 nos 200 metros. Nossa. Bicho. A alma sai do corpo e volta, né? Falando tudo isso aí, quantas contas a Fueltech faz nesse tempo aí? Como assim? Maria, o gerenciamento dela? Quantas matemáticas a Fueltech tá fazendo? Ela vem no Brasil e tempo? volta para os Estados Unidos umas 50 vezes. Tem não só o combustível, ignição, controle de tração, os controles dos nitros, toda a progressão disso aí, troca de marcha. Só o câmbio tem 5 ou 6 solenoides ali que tem que acionar, assim, uma precisão enorme. Se tu enfiar um solenoide na hora errada ali, já quebra todo o câmbio. Exatamente, tá maluco, velho. Se a gente fosse falar, tipo, num computador, a FT600 seria equivalente ao quê, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Não existe ainda. Não, é que na verdade é um pouco diferente porque não tem um sistema operacional, tá? Só pra gente ter uma ideia de capacidade de processamento dela. Assim. Na verdade, hoje é um dual core de 200 MHz. Só que ele tem, como é que chama? Ele tem instruções diretas no core e ele não roda um sistema operacional. Então isso aí faz assim como ele roda um código centenas de vezes mais rápido do que, por exemplo, um PC que tem que rodar um sistema operacional. Fica leve, né? Fica leve. Caraca, velho, que maluco. A gente já tá aqui quase 2 horas conversando
E, obviamente, a gente não vai ficar prendendo o Anderson aí a noite toda. Apesar de se depender de nós, a gente vira a noite aqui. Eu queria perguntar uma coisa, e até para encerrar o programa, se caso alguém depois quiser fazer alguma pergunta rapidinho. Enfim, uma pergunta que o TK comentou aqui com a gente na nossa colinha aqui. Que história é essa de um Opala nos Estados Unidos, cara? Levar um Opala para os Estados Unidos? A gente sempre brinca aqui que se tivesse um Opala nos Estados Unidos, porque o americano é louco pelas Chevelle e por esses carros da década de 70, né? E o Opala, ele é muito parecido, assim, com esses carros ali, né? Só que... Ia ser uma mini nova, né? Então seria um carro que chama muita atenção. E aquela vez o Murder Nova, quando ele foi pro Brasil, ele ficou enlouquecido com os Opalas mesmo, tanto que ele ficou me enchendo o saco depois para ele comprar um Opala pra gente trazer pros Estados Unidos. E aí até na época eu tentei comprar, achei uma Caravan, achei um Opala bem legal pra ele em São Paulo. E tava comprando, aí meio que ele perdeu a motivação, assim, e desistiu. Aí depois eu e o TK falamos, cara, vamos comprar nós um Opala, vamos levar para os Estados Unidos só para fazer bagunça aqui. Mas na verdade é o seguinte, se alguém... É mais uma oportunidade que tem que aparecer do que às vezes a gente sair correndo. Então se às vezes achar um carro bem bacana desse, assim, já pronto, com um preço bom, eu sou candidato a levar um desse aqui para os Estados Unidos. Aí, ó, quem tiver um Opalinha aí, no grau... Entre em contato com a gente passa pro Anderson. Seu Opala vai falar inglês. E até o Murder Nova, ele ficou naquela de ir, não sei o que. Eu disse, cara, eu trago pra ti aqui um carro desse. Tu me paga depois, né? Porque ele ficou com medo até da parte de importação, né? E eu digo assim, até eu acho que se a gente trouxer um carro desses, uma das coisas que a gente queria fazer é ir com ele até Oklahoma. Nossa, rodando. Ir pra uma gravação lá mesmo. Nossa, assim, eu tenho certeza que não volta. Imagina que bagulho louco. Tá maluco. Comprar sem falar nada pra ele e ir lá fazer vontade, né? E dar uma puxada animal lá ainda. Com certeza esse que você não vai voltar com esse carro pra casa. Eu tenho certeza, eles vão tomar ele. A parte de importação aí o TK consegue auxiliar muito bem. Isso é muito fácil. Essa parte é muito fácil. Até fácil demais, assim, às vezes quando vê o cara faz merda de mandar isso aí, fazer qualquer coisa. Gente, já tô vendo que a gente vai ficar sem Opala, sem Kombi Corujinha, tão ferrado. Os caras tá levando tudo embora. Então é isso aí, Anderson Dick, muitíssimo obrigado por participar aqui do TurboCast, passar todo esse seu conhecimento, toda essa sua experiência vivida aí fora, vivida aqui no Brasil, tudo isso que envolve a Fulltech. Vamos abrir espaço para você agora deixar os seus contatos, deixar recado aí, fazer o que você quiser, pode ficar à vontade, o espaço é seu. Legal. É bacana bater um papo assim, que nem tu falou no início, não é um vídeo de YouTube que tem 20 minutos para contar, então dá para estender um pouquinho mais a história, né? E no final das contas acho que todo mundo é apaixonado pelo que faz, né? Que nem eu falei no início, e acima de tudo por carros aí, a gente tem nossas lasanhas e nossas particularidades aí. Fico feliz pelo convite, acho que é uma maneira de contar um pouco a história e mostrar que a gente também aí gosta da lida, né, essas coisas, né. E uma coisa que eu não gosto, eu realmente tento sempre manter, é ter alguma coisa, um carro, uma coisa assim que me dá prazer e que eu curta, sabe, que nem eu te disse, gosto de pegar um carro e dirigir, andar na rua, eu não sou do cara aquele que vai correr numa pista muito, eu gosto mais de ligar o carro na garagem, vai trabalhar, vai voltar, dar uma volta, vai no mercado e assim por diante. Então, essa parte que eu curto. Então, obrigado aí pela oportunidade também. Espero que sirva aí para entreter as pessoas também um pouco aí e curtir isso aí. Sem dúvida, a gente que agradece, cara, ter dado essa oportunidade, porque é que nem você falou, né? Você teve uma oportunidade lá quando você era menor, o pessoal te deu a chance e a gente tá meio que fazendo a mesma coisa aqui. A gente tá passando por isso nesse exato momento. É isso aí. Você tá dando a oportunidade do conhecimento pra ele. Mas é isso aí, na verdade tem que correr atrás. Tenha medo de errar, falhar, né, se tu não falhar é porque vocês não testaram os limites, viu? Isso não, aí. Falhar a gente falha mesmo. Falha. Isso a gente tá falando experiente. Mas se não falhar, não chega, mas também né? quando acertar, vocês vão ver. Isso aí. Anderson, brigadão, cara. Foi sensacional. Eu acho que a galera que tá ouvindo aqui com certeza vai ficar com vontade de mais. Porque... sim, quem quiser, repetindo os contatos, então, se alguém quiser mandar um currículo para trabalhar com a gente, é
rh@fueltech.com.br. Se alguém quiser falar uma coisa comigo, quiser meu e-mail, é anderson.com.br, aí tô à disposição. E obrigado aí pela oportunidade, vamos seguindo aí. E quem quiser acompanhar também nas redes sociais, Anderson Dick no Instagram, @FuelTechMS no Instagram e FuelTech USA no Instagram. É isso aí. Então, muitíssimo obrigado a você, ouvinte, que está aqui nos acompanhando no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, na sua torradeira, no seu micro-ondas, na sua geladeira, no seu ventilador. Na sua FT600. Aí, Pera um pouquinho. Ô, Anderson, uma perguntinha que faltou. Cara, quem que você coloca nessa panela de pressão aqui pra gente? Você não consegue... Quem que você indicaria? É uma pergunta que a gente não fez ainda, mas quem que você indicaria pra participar do nosso podcast? Bota o Luiz e pergunta a história da primeira volta que ele deu no meu Mazda 7, vamos ver o que ele vai falar. Aí, Luiz, tamo na sua cola, hein? Tá intimado. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar. Muitíssimo obrigado aos meus amigos mesa, o de Rômulo, Vini Benedetti. O TurboCast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Valeu, falou! Valeu. Eu ainda tô indignado de eu nunca ter tomado chimarrão e o Anderson levar 20 quilos.